Estamos iniciando o 9º episódio do MachaCast X Business by Grupo CVR. Dessa vez eu tô com o meu parceiraço Estevão, que comandou aí vários episódios junto comigo. Boa tarde, Estevão, tudo bem? Olá, Fábio, beleza? Vamos para mais um episódio. E olha só, esse episódio aqui tá, sem dúvida, incrível. Já desde o começo dos bastidores aqui, já trocamos uma ideia insana. Mas tenho certeza que você vai se surpreender com esse convidado e o conteúdo que ele vai trazer aqui pra gente. É isso mesmo, é um convidado muito especial. A palestra dele foi um sucesso total ontem aqui no X Business. Deu o que falar, hein? Parceiraço, tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente em Bariloche. É uma pessoa fantástica que preza muito pela família e também tem diversas outras qualidades que eu acho que até dispensa comentários aí para apresentar ele. Então com vocês, Pyong Lee. Obrigado, gente, pelo convite, pela gravação que vocês estão fazendo aí. E bora pra cima, eu vou dar meu máximo aqui. Eu sempre vivo o presente e eu tô aqui. Se eu tô aqui é pra me dedicar a isso aqui. Maravilha! Pyong, a gente tá entrevistando todo mundo que tá subindo no palco do X Business, dando esse enfoque do lado da trajetória do empreendedor, né? De ser aquele empreendedor que não só, né, coloca em prática, mas também que faz acontecer, que é intencional. Nossa audiência está voltada para essa parte. E eu já queria começar pedindo para que você apresentasse, né, o Pyong Lee empreendedor. Como que é essa história de empreendedorismo na vida do Pyong? Cara, assim, primeiro que empreendedorismo, as galera acha que é coisa de abrir empresa, fazer empresa e tal. Não, empreendedorismo tem a ver com protagonismo. Pessoa que faz acontecer em qualquer área da vida. Então primeiro começa no seu CPF, na pessoa física, aí depois ele se expande para outras coisas. Então, cara, eu comecei a empreender nessa vida de carreira, porque era um objetivo que eu tinha e era muito claro que eu queria isso. Queria ser artista famoso. Então, desde os 17 anos, eu tinha clareza do que eu queria. E aí eu fui trilhando esse caminho que vai fazer 14 anos agora de carreira. Comecei em 2009. Então, o empreendedorismo para mim se resume a protagonismo. A pessoa que assume, tem autorresponsabilidade, não se vitimiza, ela foca na solução e bota em ação, faz acontecer as coisas. Ela sonha e realiza. É isso, é realizar objetivos, sonhos, objetivos, metas. Esse é um empreendedor, independente de se abre uma empresa ou não, é uma pessoa que realiza os próprios objetivos, se responsabilizando pelas escolhas, pelas atitudes, por tudo. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a maioria das pessoas é vítima. Cara, isso não resolve nada. Então, assim, que eu tive uma trajetória, eu sempre conto nas palestras, mas pouca gente conhece a minha trajetória, história e tal. Então, para não ficar muito tempo, eu gosto muito de quando eu tô numa mentoria, num podcast, um bate-papo, agregar o máximo possível. Então eu evito muito falar eu ficar muito tempo na história e tal. Mas eu sou coreano, minha família é imigrante. Então, meus pais se divorciaram, minha mãe abandonou a gente quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu quando eu tinha 12, ele tinha 35 anos, faleceu por causa de depressão. Trabalho desde os 12 anos de idade como office boy, depois montagem e manutenção de computadores, programação, gráfica, design de cartão, banner. Depois eu voltei para trabalhar com minha família. Eu trabalhava 13 horas por dia e dormia 3 horas por dia. Então, foi um desafio desde a infância mesmo, sem pai, sem mãe. Meu tio, meus avós me criaram, minha família sempre ralou a vida inteira para sobreviver, porque não falava língua, não tinha documento, não puderam estudar, então era sempre uma relação para sobrevivência. E aí eu venho disso, né? Desse ambiente de comportamentos e crenças negativas em relação a dinheiro, financeiro e todas as outras coisas. Mas aí eu fui crescendo, mas eu tive muita clareza do que eu queria para minha vida e fui empreendendo, né? Nessa jornada, na minha carreira pessoal, depois nas empresas, nos projetos.
Mas desafios o tempo inteiro. Com minha vida adulta, eu comecei minha vida adulta com quase 200 mil de dívida, que abriram, meu tio já tinha endividado todo mundo da família, e aí abriu a empresa no meu nome e do meu irmão. Então, eu não comecei do zero, comecei do negativo, bem negativo, assim, sabe? Então, Menos 200. Menos. Essa questão do empreendedor é aquele que faz acontecer, né? É incrível como é o 9º episódio dessa série que a gente está focando nesse nicho, nesse assunto, nessa esfera, e em todos essa questão da intencionalidade, do fazer acontecer, do tomar a frente, não se vitimizar, tem sido pauta constante. E uma outra questão também é a questão da ambiência. Como que foi essa parte para ti? Como você falou, né? Você veio, família de imigrante ali, toda a dificuldade em relação a ter uma conexão, né? Ter ali uma história de família para você seguir e tal. Você veio, começou praticamente do zero num lugar completamente estranho. Como você foi construindo essa questão do network, da ambiência? Por exemplo, empreendedorismo é um tema muito comum no nosso meio, mas eu fui só ouvir sobre empreendedorismo, essa palavra, eu só ouvi com meus 22, 23 anos. Eu não sabia o que era isso, não existia na minha vida. Pra mim, eu vivia numa bolha. Então, meu ambiente era minha família, estava sempre ferrada financeiramente, endividada. Era no mesmo bairro, 23 anos da minha vida, igreja, escola, trabalho, e era isso. Então, eu vivia numa ambiência muito fechada, era uma bolha, então eu não sabia nada, não tinha me mostrado sobre o mundo, sobre as possibilidades. Para eles a vida se resumia à faculdade e seguir carreira na faculdade. Então mudou, o que mudou meu jogo, que é o que muda a vida das pessoas? É de fato, quando a gente fala ambiência, se resume a relacionamentos. Eu falei na palestra ontem que se resume a pessoas. Porque quando fala, ambiência, não é nada, é pessoas. É você se mover e sair daquele lugar que você tá e se conectar com outras pessoas. Isso mudou meu jogo. Quando eu saí pra morar sozinho, foi 2015, 8 anos atrás, isso mudou tudo. Que eu saí, me afastei daquela ambiência onde minha família vivia naquela escassez. Cortou o cordão, como é a gente isso, fala, porque pra desbravar e descobrir sobre o mundo, sobre o que era de fato, as possibilidades, só quando eu saí. Se você estivesse lá, você estaria lá até hoje. Não, eu estaria preso, com crenças, com comportamentos parecidos, repetindo padrões que eles tinham. Então, foi o que mudou o jogo. Mudar a ambiência, relacionamentos. Imagina, é que hoje é muito louco, né, falar disso, mas imagina que eu saí de uma família pobre, endividada, de uma comunidade minúscula, sendo asiático num país ocidental, no Brasil, e hoje eu sento na mesa com qualquer pessoa do Brasil. E provavelmente, né, geralmente, igual você é asiático, né, eu creio que muita gente nem sabe que você saiu de uma família pobre, né? As pessoas que não te conhecem, eles olham, porque geralmente o pessoal fala, o cara... Só quem assiste a minha palestra ou algum conteúdo específico, vídeo, sabe a minha história. O cara não tem essa noção, né? O povo acha que eu nasci em berço de ouro, sou playboy, mas até passei mais desafios e problemas do que o próprio brasileiro, que às vezes, dificuldade financeira, mano, minha mãe foi embora, meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, minha família só se ferrou a vida inteira. E aí foi desafio atrás de desafio. E continua vindo. Então tive problemas, desafios o tempo inteiro. E aí isso que acho que formou quem eu sou hoje. Que acho que a história, os desafios, a experiência que a gente tem vai formando quem a gente é. E foi bom. Mas assim, foi muito... Deus foi desenhando e guiando, assim, sabe? Me treinando pro momento que eu tô hoje. Porque pra mim não tem explicação. Você transformou os problemas que você teve na tua vida não ficou lá achando que isso era uma dificuldade. Você simplesmente transformou isso em algo que fizesse você ficar melhor para poder tomar outros passos, né? Até falando sobre isso, eu assisti a sua palestra, eu vi que na sua palestra você fala meio que como se fosse meio que quase que uma linha do tempo da sua vida. Você fala da dança primeiro, né? Então eu queria entender, a dança ela te tirou um pouco disso e te melhorou como pessoa? Ou era um escape, talvez,
talvez, alguma coisa assim. Podia ser, porque quando eu avalio hoje, né, depois de todo o conhecimento que eu adquiri sobre mente humana, sobre os traumas, os problemas que eu trato nas pessoas, eu não tive presença. Pai e mãe, mesmo que estivessem juntos no começo, eles estavam trabalhando para sobreviver. Então não tinha muito contato. Então, por uma certa necessidade, carência, eu queria ali ser o centro das atenções, chamar a atenção o tempo inteiro. Então, a dança foi uma forma de me destacar. Falar assim, ó, quero chamar a atenção, quero ser o centro das atenções. Como é que eu faço isso? Preciso ter um talento, preciso ter um chamariz diferente. Aí eu comecei a dançar break. Aí dançar break eu comecei a ter essa atenção que eu queria. Aí depois eu descobri a mágica e eu fui avançando na mágica para me levar à TV. Então sempre foi essa questão, né? Não foi tipo, você se apaixonou pela dança, pela mágica. A mágica que te levou pra TV. Foi. Qual foi o primeiro canal, por exemplo, que você foi? O programa do Silvio Santos. Silvio Santos? SBT. 2009, pisando no palco do Silvio Santos. E lá eu decidi pra minha vida, falei assim, cara, é isso que eu quero. Eu vou ser artista, eu vou ser mágico, ou vou ser artista, celebridade famoso. Porque não tem nada que chame mais atenção que isso. Então é esse o caminho que eu vou trilhar. E aí eu comecei a trilhar esse caminho há 14 anos atrás, em 2009, quando eu pisei no palco do Silvio Santos. E você sempre fez a palestra fazendo mágica? Como que foi isso daí? Não, ali era... Quando eu comecei na mágica, era só mágica. Então era mágico profissional, comecei a treinar, praticar, fui na TV, fazia mágica o tempo inteiro na TV, em todas as emissoras. E dali eu comecei a investir na internet em 2013. Então a mágica foi a grande arte. Eu devo muito à arte mágica. E é muito mais completo e complexo do que as pessoas imaginam. Pra você ter ideia, a mágica ela desenvolve múltiplas inteligências em várias áreas. Foi alguém que te ensinou essa mágica assim, através... Você não aprendeu, você aprendeu na internet primeiro ou teve alguém? Não, tudo que eu aprendi foi na internet. A dança foi na internet, vídeos, referências. Então eu falo que a internet mudou o jogo pra mim. Pra mim e pra muita gente, né? Imagina quando que uma pessoa aleatória do interior, tipo Whindersson, Júlio Cocielo, Christian Figueiredo, Carlinhos Maia, quando que esses caras iam ficar famosos se não fosse internet e redes sociais? Então, tudo que eu aprendi foi em redes sociais, internet, YouTube, Google. Então, mudou o jogo. Então, é conciliar essa época que a gente viveu com as possibilidades que se abriram para nós, com o acesso ao conhecimento e o acesso ao mundo, que conectou o mundo, a internet conectou o mundo. Sim. Então, comecei a aprender dança, mágica na internet, tudo. Comecei a postar conteúdo na internet. Isso, depois da televisão, 4 anos na TV, caíram as participações. A internet, muita gente acha que eu comecei como youtuber. Aí eu comecei na TV, com mágico, antes 2009. Aí 2012, 2013, quando começou a internet a crescer, aí comecei a investir na internet para me trazer de volta. Eu vi como um caminho, que é aquilo que eu falei, sempre focado na solução. Como focar na solução, como resolver, como abrir caminhos, como... Porque, cara, eu não sei quando foi que essa chave virou na minha cabeça. Porque minha família, ela nunca foi... Ela sempre foi escassa. Crença, limitantes, caramba. Mas eu fui lidando com as coisas na vida, falando assim, cara, é a vida, as coisas vão acontecer, tipo, mas a vida continua. Tem minha família, meus avós. Meu pai morreu, mas porra, tem meus avós, meu tio, meus irmãos. A vida continua. Então eu preciso continuar seguindo e tocando em frente. E aí, meio que eu sempre foquei na solução. Sempre. Cara, isso é uma parada muito, muito louca. Porque assim, eu sempre foquei na solução e tal. Falou sobre vitimismo, fazer acontecer, etc. Cara, isso tem uma coisa que eu odeio, é vitimismo. E isso são comportamentos... Agora, talvez muitas pessoas que estão nos assistindo não saibam, né? Hoje, da tua carreira nessa área da mente humana e tudo mais, né? Hoje, a referência que você é, não só no Brasil, como no nível mundial, tá? Mas pegando tudo isso, esse teu aprendizado e tentando trazer de alguma forma mais didática para quem está vendo a gente, como que você acredita que as pessoas que de repente não têm esse tipo de comportamento, como é que elas podem transformar isso? Isso é algo que de repente vem lá de criança, a criança já nasce vitimista, quebra paradigmas, o que você pode falar sobre isso? O ser humano, ele nasce um papel em branco. Ele é condicionado o tempo inteiro a coisas. Então a gente é educado e desenhado e condicionado o tempo inteiro para ser vitimista. Então toda hora você vai ver mídia, escola, pessoas
ambiência, todas essas pessoas que estão em volta da gente, eles sempre vão se vitimizar, reclamar, culpar alguém. Então a gente é condicionado a isso, a ter medo e ficar alienado, porque a gente não tinha acesso antes. Hoje a gente tem, mas mesmo tendo acesso, o incrível é que as pessoas escolhem e continuam alienadas. Por quê? Porque hoje a gente tem acesso à internet, a estudo, a conhecimento e isso, mas é impressionante como as pessoas são manipuladas facilmente. No livro do Napoleão Hill, do Mais Esperto que o Diabo, ele fala, né? 98% das pessoas, o diabo domina muito fácil, através de alienação e dos 6 principais medos. Mas a gente é condicionado a isso. Porque na primeira infância é onde forma a fase mais importante do ser humano. O medo é uma forma de alienação. O medo é uma forma de trava e alienação, porque você vê, o que você vê quando não tinha internet, o que tinha? TV. O que tinha nas notícias? Só tragédia. Estupro. Filme de terror, Estupro, assassinato, roubo, crise, problema. Não se falava de negócio, nada disso. As pessoas ficam com medo o tempo inteiro. Porque as pessoas, é muito mais fácil controlar a gente alienada. As pessoas hoje com a internet têm acesso, mas elas se informam hoje por páginas de fofoca. Isso é louco. Elas dão um jeito Isso é louco. Lê título e subtítulo e elas saem espalhando aquilo como se fosse uma verdade. Então assim, você fala, cara, as pessoas elas escolhem, elas são condicionadas. Em algum determinado momento elas poderiam ter a escolha de se libertar disso. Mas não, por isso que o sucesso, o empreendedorismo não é para todos. E o principal caminho, na tua visão, para quem de repente está nessa condição e busca mudar isso? Você falou, você estava perguntando, eu até falei, preciso responder isso. Primeiro, gera autoconsciência das coisas. A pessoa ela não sabe que ela é alienada. Que ela chama de burra, mas ela é alienada, é uma ignorante. A pessoa não tem consciência disso. É a mesma coisa, eu comparo com um problema, doença, depressão. Cara, a primeira fase de um problema ou doença é a pessoa saber que ela tem. Porque enquanto você não souber que você tem um problema ou que você tem uma doença, você não busca solução. Então, o primeiro nível de consciência é assim, eu não sei que não sei. A pessoa não sabe que existe depressão, que existe problema, tem as 4 janelas, né? As 4 janelas, quando eu vou lembrar o nome agora, mas tem uma teoria que fala das 4 janelas. Não, mas é o nível de consciência. O nível de consciência. Eu não sei que não sei. Isso. Eu não sei que existe, eu não sei como é, eu tô vivendo minha vida, nunca vi sobre isso. Então a pessoa não tem consciência que ela tá presa a um condicionamento. Então vamos supor, eu tenho um problema, eu sou alienado. Por quê? Porque eu fui condicionado a isso. Quando ela descobre que tem um problema, ela avança para a próxima. Qual que é a solução disso? Aí ela avança para o próximo nível de consciência. Qual que é a melhor solução para isso? E a pessoa vai se desenvolvendo. Mas enquanto a pessoa não cria consciência, porque, cara, é impressionante quando você vê na internet as pessoas que elas se acham donas da verdade. O debate que você vê nos comentários de postagem, de polêmica, cara, você vê os debates, cara, elas se acham a dona da verdade. Nunca pararam para estudar, para pensar, para refletir, para desenvolver um pensamento crítico. É o que eu mais falo, né? E na Argentina eu enfatizei muito sobre isso. Sim. Que pra mim, uma das melhores habilidades, uma das mais importantes habilidades do ser humano hoje é desenvolvimento de pensamento crítico, pensamento analítico e crítico. Que é camadas, não é só uma camada, que a pessoa acha que sabe. É desenvolver e questionar tudo. E desenvolver 7, 8, 20, 30 camadas daquilo para a pessoa poder, com convicção, ela acreditar ou concluir algo. Mas as pessoas não fazem isso. Isso é uma habilidade, hoje, que tem pensamento crítico, você vai ver que toda pessoa que faz hoje tem sucesso, relativo sucesso em qualquer área, financeiro, carreira ou não, mano, a pessoa tem pensamento crítico. Porque, cara, não é impossível. É impossível uma pessoa que não tem pensamento crítico hoje continuar, avançar ou ter sucesso em alguma coisa que ela faz. Porque ela vive presa no mundo, alienada. Então, pra mim, assim, a pessoa primeiro precisa criar consciência. Tem que duvidar de tudo que você questionar. vê, né? Questionar. Você vê na cultura judaica, eu fui pesquisar muito sobre a prosperidade judaica. Os judeus, eles são o povo mais próspero da Terra. Eles têm 10, 11 milhões de pessoas. É minúsculo comparado ao mundo. 52% do patrimônio da Terra está na mão de judeus. Eles têm uma base espiritual, filosófica, educacional. Eles sempre falam assim, vai escolher alguma coisa para fazer? Seja o melhor. Seja perito. Questione tudo que existe.
Não sai E cuspindo. O que você ouve, não sai cuspindo como se fosse uma verdade. Questiona. E até sobre questionar, né, é algo científico, na verdade, a questão da pesquisa que é feita, a pesquisa é para isso, entendeu? Ah, isso aconteceu, né? Eu falo porque a minha esposa, ela faz pesquisa, né? Ela é bióloga, faz pesquisa e tal, e um dos princípios é esse, é questionar até se chegar à verdade, até chegar para ver se isso, de fato, é verídico, né? Mas isso é o grande problema. As pessoas, elas não questionam. Vi num portal ali que ela dá credibilidade, leva aquilo como uma verdade e sai cuspindo. Deixa eu questionar então aqui, também botando na prática. Vamos lá, então essa falta de senso de analítico crítico, como você falou muito bem lá em Bariloche, quando a gente estava no Encontro da Fraternidade, isso me chamou muita atenção, mas assim, hoje a grande massa é alienada, né? Mas assim, a que nível, né, a gente deixou de questionar, de analisar as coisas para que a gente pudesse estar vivendo o que a gente está vivendo hoje? Quando que você acha que a gente se perdeu nisso daí ou deixou que isso de fato acontecesse, ou sempre foi assim, sempre teve uma pequena minoria que tinha um nível... Essa última resposta é a exata, é assim, ela nunca deixou de ser alienada. Por quê? Porque sempre no mundo, como sociedade e cultura, tiveram pessoas no poder guiando e ditando as coisas. Então hoje, o que dita? Mídia. Eles dominaram as escolas e a mídia. Sim. E fake news não é de agora. Falou isso em um episódio. Fake news, por exemplo, feito. É algo que os caras usavam antigamente, cara, no papelzinho, colava nos postes. Cara, isso gente, notícia isso mentirosa. Sempre existiu, não é só pra internet. Porque é dominação e manipulação. Ou seja, as pessoas elas vão sendo condicionadas a acreditar ou crer em algo que elas ouvem, que são sementes. Por isso que eu falo, a semente implantada, uma semente de ideia implantada, ela é um perigo. Ela é um perigo. Imagina na mente da criança. Então você vai na escola, elas estão sendo implantadas várias sementes ali o tempo inteiro. Então se você não cria uma base forte dentro de casa, não tem como você criar uma criança saudável, blindada. Talvez a gente vai mudar de assunto, mas o que você acha sobre a obrigatoriedade das nossas crianças estarem na escola, por exemplo? Não, isso é uma filha da putagem. Se a liberdade, quando a gente fala de liberdade como direito máximo e princípio do ser humano, ele é o que a gente deveria defender, cara, você não devia ser obrigado a botar seu filho na escola. O filho é seu. Enquanto ele não tiver condição de pensar por si próprio, é responsabilidade sua. Agora, se você não bota na porra da escola, você pode ser preso. Exatamente. Você pode ser autuado. Mas num caso desse, você não acha que é uma questão talvez até social, Estevão? Porque às não, sim, por exemplo, sim, para quem não tem condição, de repente. Mas e no nível de consciência que a gente tem hoje, por exemplo? Mas o ponto é o seguinte. Isso foi desenhado para a humanidade. Tudo que foi acontecendo foi desenhado para a humanidade. Foi aleatoriamente feito. O sistema educacional, você tem que parar para questionar. Esse que eu falo de desenvolver pensamento crítico. A gente bateu esse papo em Bariloche e falei, cara, por que o sistema educacional é assim? O que ele desenvolve? Por que ele tanto tempo? Por que aprende um monte de porcaria que nunca vai usar na vida? Porque você só descobre isso depois que você vai viver a vida adulta. Aí você fala assim, caramba, que tipo de inteligência se estimula lá? Memória. Só. Você tem que ser bom em decorar as coisas. O meu mais velho tá com 12. O meu tem 4, não sei se você vai lembrar. Tem 4 meninos. O meu mais velho tá com 12. E hoje o maior desafio é tipo assim, pai, o que eu vou fazer lá? Pai, eu aprendi isso hoje, me diz pra que eu aprendi isso? Mas esse é o ponto. Uma criança de 12 anos, ela não tem esse nível de consciência, por quê? Porque os pais não têm um certo nível de consciência. Eles falam, tem que estudar é o caminho, estudar é o que vai resolver sua vida, tem que ir pra escola, tem que tirar boas notas. Mas cacete, tirar boa nota é o quê? Olha a estrutura geral que mexe com a pessoa. Por que o brasileiro, não só o brasileiro, mas por que as pessoas, no geral, no mundo, têm baixa autoestima? Isso já é mexido na infância, na escola. Tirou nota baixa, mas nota baixa porque você é o quê? Que você, das múltiplas inteligências que existem, você é ruim em decorar? Memória?
Porque você é ruim, você tirou 5, você é burro, outro que tirou 10 é inteligente. Esse cara que tira 10 e que ia bem na escola, o caralho, compara a vida dos caras depois. Não é os caras mais bem-sucedidos. Porque o cara era bom em decorar as coisas. Não dá pra colocar, medir com essa régua, Não dá. né? Aí você tem que futuro avaliar. de uma pessoa Porque com essa você tem régua. que avaliar vários tipos de inteligência. Criatividade, resolução de problemas, inteligência socioemocional. O que ensina na escola? A gente até, no episódio anterior, a gente fez com o Anderson Luiz, a gente estava conversando sobre essa questão da alta e baixa estima, não dessa maneira com que a gente está abordando agora, mas a gente foi criado para pensar que ser pobre, por exemplo, é legal. Eu queria que você falasse sobre isso. Tipo assim, não é que ser pobre é legal, mas na comunidade ele estava falando, cara, naquele lugar que a gente vive, tipo... Eu gosto de você, estar lá. se você falar que você quer ter uma mentalidade rica, que você quer fazer algo acontecer, é como se você não fosse humilde. Eu queria que você falasse sobre isso. Cara, é assim, crenças, condicionamento e comportamento. Só, pronto, ó. A gente cresce o tempo inteiro ouvindo... Eu nasci em uma comunidade escassa. É o tempo inteiro falando de crença limitante, porque rico não vai pro céu, porque dinheiro não traz felicidade, porque dinheiro não é tudo. Porque dinheiro... O tempo inteiro, porque são desculpas. Quem faz dinheiro, quem tem dinheiro, ele tem um conforto, realização de objetivos, sonhos, liberdade muito maior. Só que o tempo inteiro é desculpa pra se vitimizar, eu não consigo, eu não posso, não sei o quê. E aí vai falando assim, não, mas dinheiro não é tudo. Dinheiro não traz felicidade. O tempo inteiro crenças e sugestões negativas na nossa cabeça, mas quando você fala assim, cara, ser pobre é bom. Mano, onde que pobre é bom? Porque quando você fala de conscientemente pro pobre, todo mundo quer ser rico. Quer 1 milhão agora, eu te deposito? Quero, todo mundo quer. Todo mundo quer dinheiro, só que conscientemente quer. Só que de forma subconsciente, na programação mental subconsciente, que é o que eu falo que trabalho na hipnose, ouviu a vida inteira, ó, dinheiro não é tudo, dinheiro não traz felicidade, olha, rico não vai pro céu, dinheiro é sujo, o rico pisa em cima do pobre para poder crescer, prejudica outra pessoa, é um monte de crença. Então, mas também aí vamos voltar mais no questionamento anterior, qual que é o objetivo de várias ideologias e movimentos aí? É distrair o povo e dividir. Fazer com que a massa fique Pobre ali, contra rico. Esse é o conflito. Aí agora virou, aí depois o reforço disso é o quê? Homem contra mulher. É preto contra branco. É uma guerra, entendeu? Que não existe, gay que eles querem fazer com que hétero. Eles querem, tipo assim, ó, distrair o povo com problemas que não são relevantes, mas deixa todo mundo brigando, discutindo. Enquanto aqui por fora a gente vai fazendo as merdas que a gente quiser. Então é uma distração o tempo inteiro de pautas. Pautas que não são importantes, relevantes o tempo inteiro. As pessoas estão discutindo se pode entrar mulher trans ou pode entrar em banheiro, não pode, se aborto é... Mano, vamos voltar pra esse... Mano, tá todo mundo distraído o tempo inteiro. Não, porque o veganismo... Mano, faz o que quiser, come o que quiser, dá pra quem quiser. Faz o que você quiser, porra. A essência do que é pregado hoje é a porra da liberdade. Para de querer censurar a liberdade do outro. Você faz o que quiser, eu faço o que eu quero. Vamos se respeitar, enquanto não prejudicar e infringir leis, faz o que quiser. Aí virou uma putaria generalizada, inversão de valores, total. Só que é por quê? Pra distrair. Enquanto eles fazem o que eles querem lá em cima, vai distraindo o povo, entendeu? O Pyong, a gente tava falando até, agora o Gustavo citou a questão dos filhos, eu ia chegar nessa parte um pouco mais pra frente, mas o seu filho nasceu quando você estava no BBB, né? E a gente estava comentando, né, sobre quando nasce um filho, nasce um pai. Você concorda com isso? E eu queria que você falasse assim, tipo... Porque pra mim foi essa sensação. Porque, tipo, na hora que eu peguei meu filho no colo, assim, eu falei, pô, aquilo nunca mais mudou. A minha vida nunca mais foi a mesma a partir daquele momento. E eu queria, como seu filho nasceu lá, se você teve esse sentimento, mesmo não estando próximo do nascimento dele, eu queria que você falasse sobre isso. Assim. Cara, eu tive uma experiência, tipo assim, pessoal minha, tal, eu vou até guiando as pessoas, né, futuros pais e tudo, eu jogo o jogo real pra eles, que ninguém prepara pai e mãe. Cara, é muito bom, é uma fase nova, mas, mano, é fodido, dá muito trabalho. A mãe passa por gravidez, mudança de hormônio, mudança de corpo, engorda, aí tem parto, aí tem pós-parto, aí pode ter depressão pós-parto, aí amamenta, aí sangra o peito, aí dorme mal, cada uma hora, o pai tem que acordar pra ficar ajudando, se não ajuda, dorme mal, a mulher tá estressada, o pai tem que lidar. Então assim, tipo assim, é um desafio. Agora, pro homem,
eu vivi e eu sinto que a mudança ela é muito gradativa. Não é quando você pega no colo. Ali é um start. Ali é um start. Só que aí você começa a ver a mudança Você vai depois. tendo- A mulher vive a mudança na gravidez. Eu falo isso daí também, tipo, a mulher ela já se torna mãe antes do filho nascer. Isso. Até eu tava com a minha esposa no final da gravidez dela, a gente foi, ela chamou pra ir na farmácia, eu fui na farmácia com ela, a gente tava pegando fralda, assim, eu falei, amor, mas essa fralda aqui não é de criança. Ela falou, não, isso é pra mim porque fica sangrando depois e tal. Eu falei, nossa senhora, além de tudo isso, tipo, eu assustei, assim, pra né, mulher cara? é muito punk. Cara, é punk, Eu velho, acredito é punk que pra assim, caramba. óbvio, cara, virar pai é uma mudança, é uma transmutação sem volta. Quando você virar pai, eu falo assim, as pessoas até uma visão, mas só vira homem de verdade quem vira pai. Mas só vira homem de verdade quem vira pai. Que aí você assume um novo papel, uma nova identidade, novas responsabilidades. Você vira Você não é mais você. Não é uma É mais só aventura, por você, um né? adolescente está desbravando o mundo. Você tem uma vida dependendo de você. O primeiro sentimento que eu tive foi, tipo assim, um dos primeiros, depois que eu cheguei com meu filho em casa, foi assim, cara, a gente quando eu não tinha filho, eu achava, pô, eu posso morrer a qualquer momento e tal. Agora, tipo, não que eu não possa morrer a qualquer Não, momento, sim. mas tipo assim, pô, mas eu Não, não posso mas- morrer. Eu mano, não quero, pode mesmo, agora eu né? não posso. O jogo é outro. Agora eu não posso. Tá ligado? Eu era um adolescente que eu saí da merda que eu vivia, desbravando, arriscando, vamos lá Só que, velho, do momento que você virar pai e ter uma vida ali dependente de você, cara, o jogo muda. Tua cabeça muda, a estrutura mental muda. Só que eu vejo que é gradativo pro homem. Você vai se adaptando às coisas. A mulher vive a gravidez, vai virando mãe, aí teu parto vira mãe. Pro homem, pegou no colo, tá, porra, tem uma vida ali que saiu de mim, da minha esposa, da minha mulher e depende de mim. E você vai se adaptando ali, porque são fases, ciclos. Mas eu vou falar, velho, é uma virada de chave que mudou a estrutura mental que eu tenho hoje, porque, Você acha cara, eu podia arriscar tudo. É. Eu podia arriscar tudo, eu desbravava tudo. além, Hoje não é mais igual o jogo. Então, além das transformações que você teve na tua vida, que é a parte da dança, a parte da mágica, a parte da hipnose, né, que é a PNL, empreendedorismo, YouTube. Então, você ser pai também transformou você, assim, você fala que depois, a partir Cara, daquele momento, você também... Mudou tudo. Hum. Inevitável. Se não for um ser humano psicopata, sem coração, e que vai largar e viver a própria vida e deixar o filho, não tem como um ser humano ter uma vida normal, digo, não tem como a mesma vida de antes depois que vira pai. Depois que vira pai é surreal. Assim, você vê que quando você vive por você, quando você não é pai, você não tem talvez dimensão e compreensão do amor que Deus tem por nós. Cara, é isso que você falou, Mano, é a descrição. É surreal, é Meu. surreal. Porque você fala assim, cara, Deus ama seus filhos, Deus ama o filho, nós e não sei o quê. Cara, quando você virar pai, você tem um pouco da percepção do amor que Deus E tem esse pelo pouco filho. Tipo assim, muito louco, assim, né? Que pai não morreria hoje? Quer dizer, psicopata que eu falei que abandonaria o filho, beleza. Mas que, véi, é dois Qualquer um. palitos. Antes você não morreria por ninguém. É verdade. Quando você vira Se meteria pai, na frente de uma bala, né? cara, quando você vira pai, você fala assim, mano, você faria qualquer coisa É. pelo seu filho. Você morreria pelo seu filho. E trazendo costurando o que a gente está conversando aqui, você tem essa visão de que, por exemplo, vou falar de pais que a gente está aqui entre pais e homens e tal. Será que a gente, com toda essa distração, tudo que está acontecendo, tudo que a gente falou agora, o nosso filho e tal, é a coisa mais importante, mas a gente vai colocar nosso filho dentro de um lugar que a gente sabe que não vai somar, digamos assim, né, para a vida dele e tal, que vai ser plantada semente que a gente não concorda, ao mesmo tempo a gente está lutando aí para crescer e prosperar, etc. Será que em algum momento a gente não está se distraindo também com isso, focando em construir alguma coisa e esquecendo que de fato nosso maior projeto está lá dentro de casa? Então, mas a maioria das famílias é obrigada a viver isso. Por quê? Porque os pais eles estão ocupados sobrevivendo. Então a maioria das pessoas vive presa nesse ciclo de alienação, o que o Napoleão Hill chama de ritmo hipnótico. 98% das pessoas presas no ritmo hipnótico, num ciclo de sobrevivência e escassez, Que ela com tá... medos e alienação.
Como é que elas vão criar os filhos? Se elas são obrigadas a trabalhar para prover sustento e sobreviver a cada 30 dias com salário. Você fala Isso que não, essas mas tem- pessoas são como pessoas que estão Mas- mortas-vivas ali, digamos assim. É zumbi. Eu até li um livro, não sei se você conhece, O Quinto Compromisso. Não vi. É de um xamã mexicano e ele fala sobre a sabedoria dos toltecas, né? E tem uma parte que ele fala, ele chama isso aí que você falou de primeiro sonho, que a pessoa vive no primeiro sonho. Então, tipo assim, ela faz tudo no automático. Ela entra no carro, ela vai pro trabalho, aí ela volta pro trabalho. Tem alguns que chamam de corrida dos ratos, né? Corrida Mas dos ratos. Eu chamo de fase zero, né? É, A pessoa vive a fase zero até o resto da vida, muitas vezes. Mas o que você perguntou é interessante. Agora, por exemplo, nossos filhos, a gente quer o melhor. Só que, muitas vezes, é o que eu falo no palco, muitas vezes, 90% das terapias e problemas que surgem na vida dos filhos, na vida adulta, 35, 40, 50 anos, o problema está no pai e mãe. 90% das terapias a pendência é com o pai e mãe. Porque o pai e a mãe, eles acreditam na cabeça deles o que eles foram condicionados, o que é o melhor para o filho. Mas se eles dessem um passo para trás, de estudar, desenvolver, de fato qual é o melhor caminho. Eu sou um pai interessado na formação do meu filho. Eu fui visitar todas as escolas de São Paulo e de Alphaville, todas. Que eu botei no mapa ali quais são as melhores. Vou visitar todas para entender qual que é o método de ensino, quais são os princípios e valores, o que eles falam, o que eles não falam, que material que tem, que não tem. Eu visitei todas para botar. Vê se o pai faz isso, o pai bota na escola mais perto de casa e beleza. Mas é isso que eu falo, não é culpa deles. Ninguém ensinou, tá ocupado trabalhando, e é mais fácil deixar perto de casa, para buscar, para isso, aquilo. Mas eu não, eu falei, não, vou botar no método melhor, não sei o quê. Então todos os sistemas e métodos que existem de ensino hoje, eu fui mapear, entender, pesquisar, para escolher a escola que meu filho foi com 18 meses. Tá com 3 anos e 4 meses, agora tá numa outra escola. Eu falei, cada fase tem importância. Para desenvolver um super cérebro, um super QI, inteligência emocional, existem linhas e ensinamentos para você seguir, para gerar crenças fortalecedoras, autoestima, isso, aquilo. Você precisa entender e construir uma base. Eu não tive isso. Eu apanhava toda semana. Apanhava pelos meus irmãos e apanhava. Toda semana é porrada. Já apanhei de taco de golfe, taco de hóquei, cinto, porrada. porque eles também foram ensinados assim. Eles foram ensinados assim. E aí eles replicaram. Mas aí você falou assim, cara, isso foi errado, foi certo. Não sei, me formou o ser humano que eu sou hoje. Agora, se isso é necessário, não é necessário. Não é necessário. Agora, quando você não estrutura na base do 0 ao 6, aí você vê que, tipo, as pessoas falam, mas não tem como, isso aqui 7 aos 12, você vai colher os frutos do que você plantou no 0 ao 6. Não, porque responde, não se comporta, aí não sei o quê. Aí você é obrigado a dar porrada no filho para ele ter respeito, mas é a base do medo. E não é o mais recomendado, o mais saudável. Mas é isso que eu falo. Quando você falou sobre... A gente acaba terceirizando porque passa mais tempo longe da gente do que com a gente. Eles passam mais tempo com outras pessoas do que com a gente. Aí você fala assim, caralho, tá muito errado isso. Aí entra um negócio complexo que é uma desestruturação da família planejada. Porque antes, quem cuidava do filho? A mulher. Ela ficava em casa, educando, cuidando, não sei o quê. Aí vem toda uma pauta, ideologia, não sei o quê. Bagunçar e desestruturar. Uma necessidade financeira também. Também. Só que isso foi... O ideal não seria, mas foi desenhado, né? Tem ideologias e coisas e planos implementados para desenhar essa desestruturação onde a mulher tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar. Quem cria o filho? O Estado. O sistema educacional eles colocam daí o que eles querem desenharam. na mente Tudo dessa isso criança. é desenhado, é Cara, intencional. não, esse é o ponto. As pessoas falam, mano, para estudar um pouco, A questionar importância- as coisas. Eles terceirizam essa Intencional. Todo essa esses responsabilidade. movimentos, tudo isso que está acontecendo agora é um plano escrito. E é ruim para todo mundo, porque até para os próprios professores, porque o professor, a minha esposa é professora, né? E ela fala que, tipo assim, o pessoal acha que a educação tem que vir do colégio. Não é do colégio. Tá errado. Só que o Estado meio que obriga isso, A né? estrutura E aí é eles a ficam no meio base, ela tem que vir forte dentro da instituição. A única instituição que existe desde os primórdios da humanidade é a família. É a família. Se não vem na estrutura base da família, tá errado. Educação é o quê? Vai na escola pra quê? Pra decorar um monte de merda que não vai usar nunca. Aí gasta 18 anos da vida. Pra quê? Pra depois passar numa faculdade e ficar mais 4, 5 anos sentado na cadeira aprendendo um monte de teoria.
Porra, e da onde que eles aprenderam inteligência emocional? Comunicação, vendas, marketing. Empreendedorismo. Hã? Nem O lugar. meu filho Não mais A sabe gente abrir, falou não sabe sobre abrir isso, não tem CNPJ, isso, não, né? não sabe abrir uma empresa, não sabe Uh-uh. declarar imposto de renda, não tem inteligência financeira. Onde que formar um ser humano nessa porra dos 24 anos, 23 anos? O meu filho mais velho de 12 anos, ele tá aqui no evento. É o segundo evento dele. Né? E eu falei, ó, o principal objetivo é você aprender coisas que não vão te ensinar em outro lugar. Você vai receber não, você vai falar com pessoas que você não conhece, você vai ter que desenvolver técnica para abordar as pessoas, você vai ter que aprender a vender e tal. Então assim, primeiro, vou te dar um exemplo. Vamos fazer o quê? Ó? Vamos fazer algo fácil, rápido, tal. A gente bolou todo um plano, sentei com ele, expliquei tudo. A gente fez ali uma mentoria junto e tal. Chegamos no pão de mel. Aquele negócio fácil, todo mundo quer doce, açúcar, tá. Fechou. Primeira vez que ele veio, R$1.900 de lucro líquido. Isso com fazendo DRE, custo, ensinando... Beleza. Isso aí teria que ser ensinado, tem que ser um negócio ensinado na escola. Sim, com certeza. Cara, é quando a gente vai falar da formação do ser humano, o cara sai totalmente alienado da faculdade. Sai a porra de um advogado, e aí? A gente falou muito sobre isso Isso é em alguns louco, cara. episódios anteriores. Na verdade, Mano, todos os episódios acabam ligando uma coisa ou outra, né? É porque assim, você vê que quando você sai dessa bolha, a gente vive numa bolha. Sim. Eu não nasci nessa bolha, eu acabei saindo de outra e comecei a evoluir para essa. E aí quando você tem acesso ao conhecimento, à informação, a pessoas, a como o mundo real funciona, ele é, você fala assim, cara, é surreal, é bizarro como o mundo ele funciona. Porque poucas pessoas têm esse despertar de questionar, despertar, persistir, sair daquela bolha que ela foi condicionada a viver. Porque não, o médico sai e ele sabe fazer o quê? Ele sabe ser médico. Dali o que ele faz? Pega o emprego, depois se aposenta. O médico ainda é uma Como é faculdade que eles pegam um pedaço na prática. A gente até conversou sobre isso aqui Aí anteriormente. pega outros Mas e fica 4, 5 anos mas a maioria aprende não. teoria, sentado. Cara, em 4, 5 anos, você tem noção do que muda na sociedade atual? Poderia... A gente falou Não, isso também, tanto que- conversando com a Jaque aqui, né? Tinha uma advogada, um contador e um ADM de Cara. formação aqui falando que acabou que tudo que se ensinava, um dependia do outro e ninguém falou nada. Outra Vamos coisa, descobrir na prática. aí você vê agora. Você vai ver que muita gente estudou 4 anos pra fazer alguma... E às vezes, pra que tipo assim, ó, programador e hoje? é igual entrar numa faculdade com... A gente tem essa questão, entrar na faculdade com 18 anos, né? Alguns lugares são bem mais evoluídos, como por exemplo Israel, né? Eu tenho um amigo meu que fez uma viagem lá, um conselheiro lá do conselho que a gente tem de jovens aqui em Maringá. Eles foram para lá e ele comentou que lá, se você quiser fazer um intercâmbio em outro país para aprender alguma coisa ou desenvolver alguma empresa, com 18 anos, você vai, antes de fazer a faculdade, você vai para lá, faz esse trabalho, esse projeto aí, né, que é uma empresa que pode se tornar uma empresa sua, que o próprio governo banca, e depois você volta e você vai ver qual faculdade você vai fazer. Ou seja, um cara que tem 18 anos, como que ele vai escolher o que ele quer para o resto da vida dele, né, mas cara? esse é o ponto, não é com 18. Eles deviam estar preocupados em perceber e detectar das múltiplas dons e habilidades e inteligências que existem, qual que a pessoa tem mais afinidade. A China já faz isso. Você vê a criança na segunda infância ali desenvolvendo habilidade, você pegar e potencializar ao máximo aquele dom natural dom que a natural. criança tem. E aí você não guia, as pessoas não sabem. Ou seja, você tem que mostrar o mundo e as opções. Mas o que é mostrado pra gente? É escola, faculdade, ou é médico, ou é engenharia? Eu nunca ouvi falar de empreendedorismo. Pyong, talvez o pessoal que está assistindo assim possa estar meio... mas o que estão falando sobre isso, mentalidade, não sei o que. Eu queria que você trouxesse aqui, né, pra galera, como que é essa sua inserção nesse mundo da mente humana, né? Tudo que você já fez, estudou, os institutos que você trabalha, pra galera conhecer de fato esse lado. Cara, depois que eu entrei, eu não manjava nada. Eu era mágico, fazia conteúdo, fazia YouTube, fui pra TV. Aí eu entrei no mundo da hipnose. E aquilo foi muito curioso. Eu conto uma palestra que eu aprendi hipnose por curiosidade. Aí depois eu descobri que a hipnose servia para reprogramar o cérebro, ressignificar, tratar traumas, crenças, depressão, ansiedade. Aí meu pai faleceu por depressão, aí ele acabou virando propósito. Mas depois que entrei no mundo da mente humana, eu falei, cara, as pessoas não sabem nada sobre a mente humana. Nada, nem um ensino tradicional, nenhuma faculdade, mas não sabem nada.
É um monte de teoria. Não sabe se é verdade, se não é, se funciona, se não funciona, quanto tempo demora, se trata, se não trata. É um monte de coisa que nem a própria ciência aceita hoje, o que tem na psicologia. A única aceita é a TCC. E mal é mal a TCC também fica... Não sabe quanto tempo, como, se vai tratar, se vai... Aí você fala assim, caralho, o mundo tá perdido com o software humano, que é a mente. Eu falei, fui entender, estudar, e me apaixonei, fui indo, tratando gente, aprendendo, evoluindo. Eu falei, cara, isso aqui é um conhecimento perdido. É como se fosse fosse um conhecimento oculto, perdido, desenvolvido em vários lugares do mundo. Eu falei, as pessoas precisam saber disso. Porque se uma pessoa não pega e toma a frente, não vai desenvolver essa porra. Aí comecei a estudar tudo que existia no planeta, referência, testar isso, aquilo, juntando com outras áreas de conhecimento, conectando pontas. Eu falei, meu, esse é o elo perdido em basicamente várias obras, vários níveis de conhecimento. Na sua palestra você fala onde que a questão acho que não sei se é do PNL, que teve da questão do filme lá, que você conheceu um cara. Ah, não, me contrataram pra fazer publicidade do filme Truque de Mestre. Aí o filme Truque de Mestre tem hipnotistas e mágicos. Aí eu fiquei curioso, eu falei, pô, seria legal se tivesse um conteúdo de hipnose. Aí eu chamei um amigo meu pra gravar hipnose e tal. Aí foi o meu primeiro contato, eu olhei pessoalmente, eu falei, que doideira e tal, não sei o que. Aí eu fui aprender. Aí dali começou a minha jornada de conhecimento e aprendizado e investi muito tempo e energia nisso. Assim, valeu muito a pena para conhecer coisas que as pessoas nem imaginam que existe. E é muito louco, né? Porque as pessoas têm uma resistência, porque criam um preconceito muito grande em relação à hipnose. E a hipnose não tem nada a ver do que as pessoas imaginam, o que elas imaginavam. Então Até no capítulo anterior, o Anderson deu um exemplo sobre a PNL. Até eu queria que você falasse sobre isso, que talvez você falou sobre preconceito aí, talvez você deva sofrer uma resistência aí de profissionais aí, talvez da saúde, talvez da área de psicologia, não sei se você tem algum embate em relação a isso. Raras vezes, é porque assim, eu acho que foi uma coisa muito de Deus, assim, guiando, assim, porque eu fiz o caminho contrário. Eu poderia ter sido só um profissional que começasse a explorar, eu ia tomar porrada de todos os lados. Mas primeiro me tornei artista, celebridade, famoso. Então ninguém veio pra cima. Entendi. Então eu me tornei famoso, me conectei com gente grande, pra depois começar a ensinar e estruturar isso. Aí o que veio também, tipo, então não teve... o que veio, nem aparece, nem chega perto. Então, entendi. Isso foi um caminho, eu achei muito bom. O fato de ter me tornado conhecido, famoso, bem conectado, para depois abordar isso. Então não tive muita resistência. Tem dos médicos que vêm se formar com a gente. Tem médico, tem psicólogo. Legal. Tem Fala um psiquiatra. pouquinho do teu instituto. Então, eu tive um instituto durante 3 anos, a gente encerrou. Por questão de sociedade e tal, na pandemia. Mas eu tenho uma escola hoje que ela avançou muito com a metodologia. A gente criou uma metodologia própria de terapia. A gente forma profissionais da nossa metodologia, que a hipnose é o principal diferencial e pilar. Você forma hipnólogos, não posso colocar assim? Hipnólogos, hipnoterapeutas, terapeutas na Legal. metodologia nossa, para elas tratarem outras pessoas. Então vem todo tipo de profissional. Então a gente tem uma metodologia própria hoje. E é uma escola chamada Escola NOS. NOS, N-O-S, NOS. É uma escola da mente. Que tudo que envolve mente humana, porque, cara, as pessoas, é impressionante como séculos de desenvolvimento, de conhecimento, de mente humana, os caras têm a percepção fisiológica, física, cerebral. Isso aqui que a gente vê e toca, o cérebro. Mas software, como funciona de fato, tem umas coisas legais, isso aqui, mas a essência de como funciona de fato, velho, não desenvolveram. Você vê alguns pesquisadores, né, que é o Freud, algum outro que é o... Tudo escola teórica. Tudo escola Jung. teórica. Jung. O Jung, a gente citou. Impressionante, né? Mais de um século de teoria. E são tudo escolas teóricas. Esse negócio de escola teórica, não sei vocês, mas quando você fala escola teórica, parece que meu cérebro ele não consegue entender, porque escola vem de ensinar, mas você vai ensinar na teoria. Porque, na verdade, assim, a teórica que ele está falando, lá não era teórica. Teorias. É teoria. Teorias. Então, até porque, na verdade, o cérebro, ele
não tem como mesmo, né? Você entra lá dentro com algumas técnicas e tal, mas não tem como você ter algo assim. Por exemplo, igual Prático, você diz? o Freud usava cocaína, né? Ele testou Não, mas- cocaína. Então, tipo assim, isso é prático. No método não dá pra De verificar. certa Por forma. exemplo, você tem uma teoria, vamos colocar assim. É uma teoria que você pode, de repente, fazer a pessoa, por exemplo, na hipnose que fez no palco. Ó, o cara não tem dor, mas eu vou fazer ele sentir dor. Eu consigo. E ir pra prática, não ficar só na isso. teoria. É isso que eu tô falando. Você vê, entendeu? Mas Não, aí, isso aí que tem ele escola de consegue, teoria. Mas então, mas esse isso aí já negócio. teve um estudo pra você chegar nisso daí, né? É o que Você- eu aprendi o que você desenvolveram aprendeu, o que até agora desenvolveram, e eu fui que eu- desenvolvendo mais a metodologia. Mas que na é- prática. Que Na existe uma prática. geração do PNL, né? A PNL ela só existe por causa da hipnose. É, A PNL ela É. nasceu da hipnose. entendi. E a hipnose, por exemplo, Da vamos hipnose falar assim, ericksoniana. sobre essa questão da geração, até no... É que a hipnose não é teórica. É o que eu tô querendo te dizer. É. É uma esse é o questão ponto. prática. Porque quando você vê aqueles fenômenos acontecendo, e eu faço justamente alguns fenômenos pra falar assim, cara, não tem como a pessoa tá fingindo aquilo. Que aquela alteração instantânea que eu faço da pessoa rir, sentir uma emoção. E tá rir, feliz, Você e fez do com a nada, de Aline repente ali. chorar. Inclusive- Que o Davi, eu fiz no Curitiba, eu fiz com o Davi. Foi também, É. aqui com a Aline. Você já fez com o ele Estevam? ri... Alguma vez? Não, Não? Nenhuma vez? Nenhuma vez. Nossa senhora. Vai saber, né? a pessoa ri e a pessoa chora instantaneamente, é como se fosse um botão. Mas quando você vê, eu consigo fazer a pessoa ficar bêbada, sentir dor, ou deixar de sentir dor. Você é uma bebe, coisa, Estevam? é muito prática. Não. Então você vai ter a sensação hoje, será? É muito prático o negócio, você vê o resultado e quando você vai ver os tratamentos, as terapias que a gente faz, você fala assim, cara, a pessoa, um exemplo muito claro, a pessoa vem tratar gagueira. Legal. 5% dos brasileiros é gago. Sai da sessão falando normal. Cara, isso é fantástico. O meu irmão, ele tá estudando bastante isso daí, né? Por que isso não tá na mídia? E ele esses dias teve um cara que ele fez isso. Iniciante. Tipo assim, meu irmão, querendo ou não, é iniciante. Ele começou a estudar faz pouco tempo isso. E ele falou, cara, você acredita? E o cara fez depoimento. o Felipe, né, que tava aqui no Felipe, episódio meu irmão é anterior. contador, ele é sócio aqui do nosso grupo. E, cara, ele começou a estudar isso e ele tratou um cara agora e realmente... Deixou de ser gago. Deixou de ser gago, cara. Fez depoimento, tudo. Deixou de ser Cara, gago. É muito louco isso. Esse é o negócio. É tipo, trata, não trata, dá resultado. Você vê na hora. Aí você vê no palco os negócios acontecendo. Existe risco isso? Tipo assim, já aconteceu alguma vez de tipo de algum procedimento nesse sentido e isso, nossa, cara, isso- O pior risco que tem é não acontecer nada. hum, hum, A pessoa continua com aquele problema. Ou seja, não existe risco. hum. O negócio é bom. Agora, tem profissionais, quando ela não tem competência e acaba... É raro acontecer, mas destravando e liberando traumas, abrindo uma porta ali que não era pra abrir e ela não sabe resolver. Hum. Aí piora a pessoa. Aí você fala, gente, mas é raro acontecer. Por pior que seja o profissional, é quase nulo isso acontecer. Ou seja, tem que ser um azar do azar. Mano, tem que ser muito azarado. Você pode falar que a própria mente ela tem um software que ajuda que isso aconteça para se autoproteger, vamos colocar assim. Isso, tem Como se uma fosse um forma de firewall. autoproteção. Isso. Como se fosse um firewall próprio. Isso, e esse é um problema também. Por ter uma proteção e ele proteger do jeito que ele acha que tem que proteger, Ele protege de coisas é o que gera compulsão alimentar, vícios, depressão. É que não tem ninguém para Ansiedade. falar assim, esse você pode aceitar, dá o ok lá. Você aceita que esse programa É interfira e automático. tal? Não tem ninguém para apertar o Aí ok. ele vai fazendo o que ele pode para proteger a pessoa. Então muitas vezes o vício é uma proteção, um aprendizado do cérebro falar assim, cara, eu preciso disso, porque ele vinculou a coisas diferentes do que era para vincular. Então às vezes a fobia social, a depressão, é gerado por uma proteção, porque você passa por experiências negativas toda vez que interage com a pessoa. Aí ele fala assim, opa, peraí, preciso me proteger disso. Aí ele gera um sintoma que você não queria. Aí a compulsão alimentar, o vício, os traumas, tudo. Aí é uma proteção. Então imagina que a crença limitante também é uma proteção. Tu ouve o tempo inteiro que dinheiro é ruim, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é um problema. Uhum. O cérebro, a mente, ele quer ser feliz. Aí ele vê o dinheiro como problema, ele gera uma proteção contra o dinheiro. Ele não quer acumular, ele não quer ter dinheiro perto. Por quê? Porque ele sabe que vai fazer mal. Ele acha que vai fazer mal pra cabeça. Vinculou, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai se sabotar e vai
expulsar o dinheiro. Entendeu? Se tem... Diante de Manda toda pra- essa situação, assim, qual a tua visão da solução disso tudo? Qual que seria o caminho para a gente tratar desde essa alineação, desde esse nível de falta de senso analítico, crítico e Cara, tal? o ideal... Eu sei que não é uma pessoa, a solução não está em uma pessoa. Não, o mundo ideal, ele... É o que eu falei. O que é um país? O que é o ser humano? O que é um país, nações ou o mundo? É um conjunto de famílias. Então a base estrutural de princípio é a família. Só que se a família ela não tem acesso a esses conhecimentos, essa base, não tem como passar para os filhos. Então assim, qual que é a solução? Mundo ideal. É cuidar de todas as crianças de 0 a 6. Estruturar nessa fase, que é a fase mais importante do ser humano. É dar um reset, Dar você um tá falando. reset ali e começar a programar certinho. Essa geração agora que tem 0 a 6, dos 7 aos 12, pegar essa geração, porque quando eles crescerem, vai ser outro planeta, outro mundo. Só que precisa ter o conhecimento e o direcionamento correto. Mas não tem, em lugar nenhum do mundo tem esse direcionamento, essa base. Continuam com o mesmo sistema, não questionam, é o mesmo sistema escolar, é a mesma rotina. E é isso, o ser humano se desenhou para isso, para encaixar as peças, para fazer sentido, né? Estuda, trabalha, se encaixa na sociedade, vive, depois morre, cria filhos para isso. É um sistema. Agora, enquanto você não questiona, você não quer sair da Matrix, aí ferrou. Então, qual que é a solução? É mais pessoas que pensam por si, que é o que o Napoleão Hill fala aqui, as pessoas que desenvolvem pensamento próprio, elas passarem isso adiante. Mas como passa adiante? Tem que saber. Só que só 2, 3% do mundo sabe, e os outros eles estão sendo controlados e alienados o tempo inteiro por estímulos externos. Então assim, cara, como liberta esses caras? É fazendo o jogo que eles fazem. Tem que dominar a mídia, as escolas, o poder, a política. Você tem que dominar tudo para poder dar um reset geral nas coisas. Senão não tem caminho. Eu tava na escola do meu filho agora, que eu mudei, né, para o interior, intencionalmente, né, para tentar facilitar esse processo. E tem a eleição de conselho, representante de turma, de aluno, de pais, aquela coisarada toda. E, por exemplo, quando você vai analisar, você vê que quem deveria estar ali, não está. Né? Quem deveria, de repente, com essa intencionalidade, buscar, não está ali. E foi o que o Pyong falou. Quem é o pai que vai lá, estuda todas as escolas da cidade, vê o que trabalha, que tipo de didática ensina? O que você... Mano, democracia é uma merda. É uma bosta. Pior sistema que pode ter. Se você fala... Se eu sei que 98% da... 98%, vamos chutar um pouco mais. 90%, 80%. 90% da população é alienada, sem estudo. Não tem pensamento crítico próprio. Endividada, já está quase o quê? 70% da população endividada também? Aí você deixa na mão desses caras pra eleger pessoas pra governar uma nação. Como é que democracia pode funcionar? Você bota na mão de gente alienada, sem estudo, sem pensamento crítico, fudida, pobre, endividada. Você deixa na mão dessas pessoas pra escolherem a liderança de uma nação. Como é que o país vai pra frente? Mas aí o problema não está nas pessoas que fazem parte do sistema democrático? Não ensinar a democracia? Não, eu acho que a democracia é uma bosta. Você deixa na mão de um povo ignorante Mas se fosse, pra botar a liderança do povo. mas se fosse um povo inteligente? Aí talvez funcionasse. Só que não tem, Mas é um não povo tem um ignorante. case no mundo de sucesso disso. Não tem. Por quê? Porque a democracia, quando você fala assim, democracia, é uma bosta. É um sistema bosta. Porque sempre a maioria, que é quem está A no comando, maioria não tem que instrução. vota não tem instrução, não tem conhecimento técnico, não tem sabedoria. Então não são pessoas competentes que são botadas para governar a nação, que é uma empresa. O presidente é o CEO. Os E governadores, o CEO não é eles escolhido são por diretores. Os governadores são diretores. Os prefeitos, eles são gerentes. Então é uma empresa rodando, mas é uma empresa gigantesca. Aí você vai botar por popularidade? Não por competência?
Não faz sentido. Você botaria numa empresa, vamos ver quem é mais legal, mais simpático, quem promete as coisas, ou quem fala bem, quem se comunica, e botar como CEO da Microsoft. É a mesma coisa chegar em casa, 4 filhos, tem mais criança que adulto. Perguntar, gente, a gente vai comprar o videogame ou pagar a conta de energia? Então, esse é o exemplo perfeito. Você chega para um monte de gente que está na camada mais baixa, ou de instrução, de ignorância, é deixar as crianças dentro de uma casa, de uma família, decidir. Comprar o PlayStation ou pagar a conta de luz? PlayStation! Aí então vamos pro PlayStation, foda-se. Não, gente, não faz sentido. É só parar pra pensar. Porque essa é a estrutura que tem que pensar. O Brasil ou qualquer país é a porra de uma empresa. O presidente é o CEO. Ele não tem controle absoluto sobre todos os processos, sobre tudo. Mas ele é o CEO. Ele vai encabeçar isso. Aí tem a porra de senadores, governadores, isso, aquilo, isso. Mano, tem toda uma cadeia de diretoria, gerência, funcionários, operacional, tático, estratégico. Um orçamento distribuído pro país inteiro. É uma empresa. Você tem que gerir por competência. O cara que sabe gerir pessoas, o cara que tem competência, o cara sabe economia, o cara que sabe... Primeiro que não tem descritivo de cargo, né? Não, já gente, começa pelo amor de Deus, se você gente, for... você vê isso. Tipo assim, igual uma empresa. Você vai contratar, por exemplo, um profissional para gerir essa empresa. Ele tem que ter habilidade para isso, você não acha? E na política não é isso, porque a política o que eles fazem isso não tem lado, tá, Estevam? Não tem lado direito, lado esquerdo, não tem porra nenhuma. Todos é a mesma mas isso coisa. que eu tô falando, tem um cargo na porra da empresa, abre um cargo pra VP, vice-presidente de marketing. Ele tem que ter habilidade. Mas o cara mais popular votado foi um moleque de 19 anos que acabou de ingressar na faculdade de Direito. Não faz sentido. Tem nada a ver. Porque a maioria quis... Você bota um moleque de 19 anos que entrou em Direito pra ser vice-presidente de marketing de uma empresa. E aí se você for ver nessa questão, igual por exemplo, eu acho que pro cara se candidatar, na minha opinião, ele já deveria ter um mínimo. Tem que ter um Exatamente. mínimo. Nem que for uma formação em política. É formação em política, mas então qualquer tipo, ser algo humano assim. pode. Qualquer ser humano que decidir entrar e for amigão do povo e for popular e prometer as coisas e sair panfletando, o cara não tem ensino médio completo, o cara não escreve, o cara não sabe ler, não fala inglês. Foda-se. Bora representar o... Cara, isso é complexo, isso vamos puxar do macro agora, um pouquinho mais pra baixo aqui. O Pyong, eu não vou nem tocar no assunto de sócio não, que é pra não ficar muito polêmico essa parte aí, né, que você já até citou na tua palestra, mas assim, eu queria saber sobre os seus business, sobre os seus negócios, né? Qual que são os negócios do Pyong? O Pyong, ele é palestrante, ele tem uma escola, ele tem trabalho em redes sociais, lá tem seus canais. Ainda eu quero saber qual canal, qual negócio seu hoje gera mais renda? São vários que... Eu sempre vivi um conflito nos últimos anos, pensando qual que é o papel que eu queria mais exercer ou destacar. Se era o de empreendedor, empresário, ou se era o de artista. Então, quando eu comecei nessa vida de empreender e tudo, era sempre o artístico altíssimo e empreendedor baixo. Aí uma hora eu falei, vou equilibrar. E o que aconteceu na pandemia? Eu inverti totalmente esse gráfico. Então acontece umas coisas, eu fui gravar Eliana, aí eles me convidam para umas coisas, vai sair uma série agora na HBO, que eu gravei, uma série coreana, atuei em coreano, vai sair. Então vai acontecendo umas coisas em paralelo, só que o meu foco estava completamente nesse papel. Então a escola é meu principal propósito e business. Saúde mental, mente humana, formar profissionais, depois abrir clínica, franquear as clínicas. Então esse é o business principal onde eu boto energia. Tá aparecendo aí na tela aí o endereço. Depois a Escola Knows, @ Escola Knows. E eu sou sócio, eu entrei como sócio de uma startup na área de publicidade, outro na área de saúde e benefícios. E essas duas startups, uma eu investi e outras duas empresas virei sócio, que uma é uma agência, outra é uma marca de água da Amazônia. Então, assim, são negócios bem distintos, bem diferentes. Marca de água da Amazônia? É uma... Sou paraense, tá? Então, é uma marca de água, é a única... É uma marca que entrou no mercado de águas finas, de fine waters, que é a mesma coisa que vinhos. Então, uma garrafa é 180 euros, R$1.000 uma garrafa d'água. E aí, é um mercado que eu não conhecia.
Só que é a única água feita na Amazônia com ar da Amazônia. Ele usa energia solar e converte, transforma o ar em água, na mais pura possível. E é no coração da Amazônia. Ar da Amazônia. Hã? Tá bebendo o ar da Amazônia. É isso aí. Então, assim, Que louco. ele é feito em Barcelos, no coração da Amazônia. Então, não é em Manaus ali, é em Barcelos, onde deu origem à história de Eldorado, onde está a maior Sim. ilha de água doce do mundo. Nossa, eu me empenho em chegar lá. Então, e aí é feito lá. Então, assim, eu gosto de muitas coisas únicas, exclusivas, diferentes. Que Sempre foi legal. uma característica minha da minha vida, né? Ser Já tá exclusivo, rodando? Já único, tá diferente. vendendo e tudo? Já tá vendendo. Agora vou Legal. lançar outra garrafa agora. Mas é um negócio muito específico, eu não sinto, acho que é a primeira vez que eu devo falar isso Legal. num podcast. Mas meu principal negócio hoje está dentro do universo da mente humana. Então surge evento, palestra, algum trabalho ou outro diferente, mas curso, treinamento, imersão e foco é a escola Nous em si. Você vai ter algum trabalho na escola referente a crianças? Cara, não é o foco, mas não é o foco. Talvez surja em algum momento, mas é uma coisa que eu faço pessoalmente. Tem gente que pede mentoria focada para isso. E eu já fiz algumas mentorias particulares e eu acabo abordando lá na Argentina, foi o assunto que mais... Eu falei, ó, tem isso. Falamos muito sobre isso. Eu falei, tem esses temas que vocês podem explorar comigo. Aí, mano, foi para esse lado de filhos, tudo que é o interesse geral. Mas a gente não tem nada planejado específico para a criança. Eu acredito que quando as pessoas adquirirem esse conhecimento, indiretamente elas vão começar a lidar melhor com as crianças e guiar outras pessoas melhores. Quando elas entenderem que quando a gente vai tratar um ser humano, tratar um adulto, a grande maioria dos problemas se originaram na primeira infância, do 0 aos 6. Então é a fase mais importante que a gente tem que dar atenção para uma criança. E ali é indireto. Agora, se a gente vai criar, talvez crie um produto específico, mas é uma coisa muito pessoal minha. Porque eu trabalhar com hipnose, terapia, saúde mental, mente humana. E aí, quando eu descobri que ia ter filho, eu falei, opa, peraí, deixa eu começar a focar todos os conhecimentos que eu já tenho, como focar e desenhar e direcionar uma criança saudável, com múltiplas inteligências, com super inteligência, super QI, com habilidades, com isso, aquilo. Aí eu comecei a estudar isso, então comecei a dar foco nisso. E aí as pessoas, depois que eu comecei a comentar, a falar um pouco, é muito mais pessoal, eu não falo nas redes sociais. Pô, como criar filho, como fazer isso, disciplina positiva, não sei o quê. Mas, né, pessoalmente, as pessoas me perguntam e abordam muito, porque eu já postei muitos vídeos dele, né? Desde criança, desde 6 meses, 7, 8, não sei o que, 1 ano. Aí viram que ele estava começando a falar português e inglês antes dos 2 anos, se comunicava antes dos 2, começava muito articulado, educado, estável, tá? As pessoas começaram a perguntar e questionar muito. Então, eu gostaria muito, assim, porque eu acredito que, assim, quer mudar um país, cara, tem que, se quiser mudar a próxima geração e, mano, fazer 50 anos em 5, investir nessa fase de 0 aos 6, que das crianças de hoje, que tem 0 aos 6, 7 aos 12, cara, investir nessa idade, porque aí vai revolucionar o país. Mas não é interesse das pessoas, não é interesse do governo, não é interesse das pessoas. Tá muito ocupado sobrevivendo, pagando contas, caramba. Então, não adianta eu desenhar uma metodologia fodida para criar super gênios. Se não vai ter... Tem aderência. Perguntando porque desde a nossa conversa em Bariloche, com certeza eu tô fazendo dever de casa, né? Tentando lá buscar cada vez mais esse conhecimento, essa expertise. E não tem sido fácil, realmente, esse tipo de conhecimento. Você tem que, cara, fuçar ali. É uma evolução e estudo constante sobre Exatamente. isso. Porque é aquilo, né? Eu falei, e não adianta você pegar uma coisa, uma referência, uma obra, uma pessoa e parar. Se você não questiona para ver, será que faz sentido? Várias é verdade? fontes, é comprovado? tal, Não é? Vamos testar. E na prática, como funciona? Que é um desafio. Eu não falo que é uma matemática exata. Eu não estou criando um robô. Estou falando de um ser humano. Então tem as fases, né? Tá com 3 anos, porra. Tem birra, tem emoções. Agora que o córtex pré-frontal dele tá se formando. Então, assim, antes dos 3 anos, cara, não adianta você brigar com a criança. Não tem o córtex pré-frontal, não tem o filtro formado. Então ele vai surtar, vai ter birra, vai chorar, vai gritar, vai ficar feliz, vai ter um alto e baixo. Então, assim, mas se o pai que não sabe, vai o quê? Vai dar tapa, vai chinelada.
mas não sabe que até os 3 anos não tem amadurecimento cerebral. Então, E aí, é complexo. e essa parada é bem legal, porque, por exemplo, eu tenho 4 criados cada vez no nível de conhecimento meu e da minha esposa diferente, a gente está épocas evoluindo. diferentes. Época diferente, a gente consegue meio que ir testando todas essas questões que a gente está estudando. E assim, lá em casa, por exemplo, né, o nosso mais novo, é justamente isso que está falando, não adianta brigar e tal. E a gente trouxe isso até para os outros. Olha, papai e mamãe tá aprendendo, a gente está vendo que isso aqui não dá muito certo e tal. Poxa, vamos tentar mudar, não sei o quê. Aí o menor fez uma birra lá e tal, e daí o mais velho chegou assim, não pode gritar, né? Agora é pra ter calma, vamos conversar com ele, não adianta gritar, não vai resolver. Mas ó, você vê que... E eu falei, é isso aí, então vamos lá, É um vamos exemplo. reaprender, vamos fazer de novo. Isso é muito legal, cara. Eu acho que... eu acredito que a comunicação que você fez com as crianças, ela é fundamental e importante, porque você vê que ele já teve uma atitude diferente por causa de uma conversa que vocês tiveram, que se vocês fazem só vocês, aí eles estão vivendo o mundo deles, mas se você ter falado pro mais velho, ele já, peraí, então não é pra gritar, não é pra me estressar. Exato. Ou seja, ele desenvolve uma consciência, um nível de inteligência emocional muito maior. E até pra vocês é um aprendizado. Agora, mano, é complexo. É complexo porque cada fase vai demandar uma expertise, uma experiência. E como você falou, são 4. E de épocas diferentes. Exatamente. De conhecimentos diferentes, de experiências Fases de diferentes. vida diferentes. Porque pai- Até pro pai é diferente. Sim. Quando Não, nasce. mas pai de primeira viagem pai de sofre. primeira viagem- Sabe nada. É. Aí, mano, qualquer coisa hospital, qualquer coisa, meu Deus do céu. E... Eu tenho o meu segundo, né? Tem toda uma questão de saúde e tal, né? Uhum. Muitos internamentos, cirurgias e tudo mais. Então é bem louco isso. E essa semana a brincadeira era o seguinte, era a brincadeira de descobrir quem era fleumático, quem era colérico. que fala, temperamento, né? São 4 temperamentos. Eu até tava brincando com a minha esposa. Falou, olha, será que vai... Porque a gente tá meio que analisando ainda, mas será que... Porque tava tendenciando que cada um dos 4 tem um. Eu falei, não é possível. Será que eu vou ter 4 filhos, cada um com um temperamento diferente? Eu falei, não, aí já vai ter que virar um laboratório Mas isso aqui. é doido, porque tudo É possível, isso... né? Tudo é possível, mas tudo isso é desenhado. Tudo isso é desenhado de acordo com as experiências e como é criado. Então você consegue direcionar e desenhar isso. Só que as pessoas, como os pais, eles acabam criando como dá. Né? Imagina, tipo, eu fui criado pelo meu pai, pelo meu tio, meus avós, como deu. E beleza, na cultura, no aprendizado deles. Só que isso é desenhado. Tem como você direcionar, desenhar mais calmo, mais explosivo. Mas por que se revolta? É um trauma, não é? É abandono, é rejeição, é bullying. Cara, é muito doido. Não tem como você controlar 100% das variáveis, que eu falei. Sim. Não há fórmula. Não tem como. Não tem como você controlar 100% das variáveis. Justamente porque tem ambiente. Ele passa mais tempo longe de você do que perto. Sim. Lá na escola, amigos, professores. E ali vai ter acontecimentos que vão mudar a forma Mas dele aí você pensar. precisa, mano, criar uma base, uma estrutura forte dentro de casa pra blindar. O tempo inteiro, ouvindo o que tá acontecendo, que ideias que foram instaladas na cabeça dele. E falando de business, né? Tipo, eu já ouvi falar, até inclusive das próprias pessoas, que a pior coisa para um grande empresário, né, que está deixando uma empresa para a próxima geração, não é a empresa dele quebrar, é a empresa dele não ser gerida pelo seu próprio filho, ou o seu próprio filho não querer tocar tudo aquilo que ele construiu, né? No caso da Cafisa, a gente tem um grande exemplo, né? Aqui tem aí passando de gerações que construíram Nosso juntos. objetivo é chegar na terceira. Chegar na terceira. A matemática fala que é completamente oposto. Conforme vai passando de uma geração, matematicamente é muito mais fácil quebrar do que ir para uma próxima geração. A estatística fala mais. Só que eu acho que nessa parte, Estevam, na parte da empresa, até para falar meu ponto de vista, assim, aí já não está mais ligado só a família ali, né? Porque a empresa, daí para você fazer uma empresa passar isso daí, é a cultura daí, né? Não, mas eu vou... isso é tudo opinião pessoal. Certo. Tem gente que acha que é certo passar, mas o que é minha opinião, que eu falo no palco? Para de enfiar teus sonhos e objetivos pros seus filhos. Se ele não quiser, Tá tudo foda-se. bem. Bota uma liderança, contrata a porra de um CEO e banda tocar a empresa, só vai passando e tipo assim, eles não precisam tocar, eles podem ser herdeiros
e ganhar o dinheiro, ganhar as ações, ganhar... Mas para de querer enfiar, ele não quer, porra. negócio. Ele quer ser surfista, ele quer ser jogador de basquete, o cara quer abrir uma empresa de, sei lá, em cosmético. Mano, Eu acho que o pai... isso é um ponto, de ficar jogando essa frustração de um sonho, a realização de um sonho na mão da próxima geração, pode ter que funcionar muito bem. O cara da CIMED está preparando, o João de Marques está preparando o filho para assumir e fazer ele tocar a empresa e tal, não sei o que. Beleza, seu filho quer, o pai quer, educou, criou bem, está tudo alinhado, fechou. Mas, velho, isso é a pior coisa. Eu acredito, porque cada ser humano é único. Isso é uma preparação, na verdade, para você não se frustrar, porque eu acho que talvez isso é mais frustrante pro pai, né? Que às vezes ele acha que ele não conseguiu implantar aquela cultura que ele fez na empresa dele pro próprio filho, né? É o que ele falou, né? De querer passar. Gente, ai, meu Deus, meu filho. Teu filho é o cara. Teu filho é teu filho. Para de querer enfiar o teu sonho e objetivo na cabeça dele, porque ele tem um objetivo, sonho, ele é um ser humano. Se ele acha chato, ele não quis. Ah, mas eu fiz Harvard, Oxford, eu preparei. Foda-se. O cara viu o mundo, o cara aprendeu, o cara tem sonho, tem objetivo, deixa o cara ser feliz. Esse é o meu ponto, como ser humano individual, e de que eu me formei em Direito, tirei carteira de corretor de imóveis, tirei carteira de despachante aduaneiro e não segui porra nenhuma. Eles achavam que precisa ter objetivo, eles achavam que esse era o caminho, medicina, engenharia, direito. Não foi pra mim, eu fui completamente ao avesso, e tudo bem. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu escolhi as escolhas que eu fiz. Então o ponto é, cara, seja sonhos frustrados que eles não realizaram, ou empresas, ou impérios que construíram, tem que ver se o cara quer, se o filho quer, se a próxima geração quer. Se você instalar, esse é o ponto, é condicionamento. Desde criança, você leva para a empresa, mostra, inspira, cria isso na cabeça dele, é muito mais fácil ele querer seguir esse caminho. Mas tem que ser uma construção. Só que em algum momento, mesmo que você desenhe e construa, ele pode ter uma virada com qualquer pessoa, qualquer experiência, qualquer viagem. Aí o cara... ele pode vir num evento e o Pyong fazer uma palestra e mostrar pra ele que o que ele gosta de verdade não é isso. Aí o cara falou assim... Falar nisso, ele assistiu tudo e achou animal. Seu filho? Eu posso parar de vender agora um pouco pra assistir do Pyong? Eu falei, tu já vendeu quantas hoje? Já vendi 70. Falta quanto? Só falta 20. Eu falei, não, pode ir lá. Mas, cara, isso é muito bom, porque o ser humano devia aprender na essência, na escola, que o que você tá fazendo... Passando aí, ó. Aí você fala assim, ó, como faz dinheiro? Você vai vender. Vender? O quê? Um serviço, um produto. Falar nisso, a gente falou muito sobre vender aí, né? A importância de ensinar o seu filho a vender, né? Independente de... Porque a vida se resume a isso. Mas eu não vou ter emprego. Não importa, você tem que se vender. Tem que vender teu currículo, você tem que se vender para ser contratado, você tem que se vender para ser o melhor, você tem que vender suas ideias, você tem que vender tudo. Então a vida se resume a vender um produto ou um serviço, ou as suas ideias, ou qualquer coisa, mas a gente não aprende. Pyong, tá contigo, Fábio? Eu acho que a gente levou, tocou bastante, até tem um próximo que estava marcado agora, mas só que eu tenho algumas coisas que eu não poderia deixar de perguntar. Tem uma pergunta específica sobre os sonhos lúcidos. Você comentou sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na palestra até nem comentei isso. Não foi nem na palestra, eu vi você falar já sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, eu acho que foi um treinamento que você fez Depois que eu entrei no universo da mente humana, eu pesquisei todas as maiores referências em relação à hipnose, mente humana, subconsciente. Aí eu cheguei num professor da Polônia, chamado Michał Cieslakowski. E ele foi um professor meu que deu 2 treinamentos, um de transes profundos e terapias específicas e outro curso de sonhos lúcidos. Aí eu tive contato com esse universo. Ele falou assim, como controlar os sonhos. Ele tinha 11 anos de experiência nisso e eu fiz um curso e aprendi. E é muito louco, porque sonhos lúcidos é você meio que despertar o consciente dentro do subconsciente. Então é como se, quando a gente dorme, nossa mente nunca desliga. O subconsciente ele é ativo 100% do tempo, desde o momento que nasce até morrer. Então o subconsciente ele fica ativo, só que durante o sonho, o subconsciente ele precisa fazer processos, que durante o dia ele precisa decorar informação, precisa filtrar, limpar, deletar algumas informações. Então no sonho, é como se você acordasse dentro do sonho. Isso já acontece naturalmente com algumas pessoas. Mas o que acontece? O subconsciente ele percebe,
Aí ele expulsa você. Então você acorda. Ou você acorda, ou lentamente você entra num processo de... Esquece que acordou dentro do sonho e continua sonhando e dormindo normal. Então, ele falou, cara, se você praticar isso e usar a auto-hipnose, você consegue controlar sonhos sempre. E tem formas de induzir o sonho lúcido. Que é, por exemplo, paralisia do sono. Já teve paralisia do sono? Como que é? Quando você acorda e não consegue se mexer. Sim. Você Acho fica que todo preso. mundo já teve. Eu já tive isso aí. Já teve? Já. Que parece que é o capeta te segurando. Parece que tipo... Aí você quer falar, você fala assim, Jesus! Aí não consegue falar, não consegue se mexer. Eu tive isso uma vez. Mas acho que- É desesperador. É desesperador. No começo você acha que é espiritual, o negócio do cabelo. Mas o que É acontece? desesperador. Quando a gente dorme, tem duas partes nossas que dormem. A mente e o corpo. E o que acontece? Eles dormem juntos. E eles acordam juntos. Quando tem um desequilíbrio nesse processo, aí a mente ele acorda antes e o corpo não acordou. É só isso. Aí o corpo tá travado e a mente tá acordada. Só que você acha que tá de olho aberto. É uma alucinação, você não tá de olho aberto. Você tá dormindo ainda. Só que muitas vezes é como se você tivesse de olho aberto, Cara, parado no lugar que você É dormiu. muito real. Às vezes você vê vulto, às vezes você ouve vozes. É muito real. É. É muito real. Só que o que acontece? Eu tava de olho fechado, então? Tava de olho fechado. Aí olha que loucura. Eu jurava que eu tava de olho aberto. Vocês já tiveram assim, sabe aquelas pessoas que tá quase dormindo, aí o corpo tem um espasmo, faz assim, ó. Sabe? Pô, é Sim. estranho Sabe? isso, né, cara? Tem um espasmo. Aí ele falou assim, cara, tem como a gente enganar o corpo e causar de propósito a paralisia do sono. Eu ia te perguntar o que causa paralisia do sono. Eu te É perguntei. essa desregulação. Mas A que mente te dorme regula? antes O que pode ter sido o e o motivo? corpo... Qualquer coisa. Não tem uma motivação. O que acontece? Desregula esse processo. Uhum. De dormir antes, a mente, e o corpo dorme depois. E aí a mente acorda e o corpo não acorda. Então sua mente está desperta, mas o corpo está travado. Por quê? Porque o corpo precisa travar. Senão você se mexe no sonho e você cai da janela. Pode, sabe, os sonâmbulos? Esse é o problema do sonâmbulo. Ele não trava o corpo. E aí quando vai sonhar, aí ele anda pela casa, não sei o que, aí pode se machucar, morrer, pular da janela. Então, o que acontece? Esse processo que a gente tem de espasmo, que o corpo faz assim sozinho, né? Ele faz assim, do nada. Já tiveram, né? Já, Tá claro. dormindo. Pô. É o Inclusive, corpo. até acordei com isso. Então, já, é o inclusive. corpo. É o corpo. É a mente avisando o corpo que tá pronta pra dormir. Pra falar assim, ó. Vamos entrar no processo de sono fisiológico. Aí a mente, ela... Diz que tem uns minutos, né, que você entra nesse processo. Né? É. Até quando você deita pra dormir, acho que é 5 ou 7 minutos. Até dormir. Até os dois dormirem. Entende? Quem E dera se eu aí- dormisse 5, 7 minutos. E aí a mente... porque nos primeiros 5 minutos você não tá A mente, dormindo, ela você parece avisa o ainda. corpo. Quando ela vê que tá... Opa, peraí, o desligando corpo a não tá turbina. pronto. E aí a mente, ela... depois que eu durmo, ainda tem mais 5 ou 7 minutos pra eu de fato dormir, é isso? De travar o corpo. Ah, tá. Eu ouvi falar bem por cima. Então, isso daí, assim, quando ele vê que o corpo tá muito ativo e não tá pronto pra dormir, aí a mente, ela dá um espasmo pra avisar, fala assim, ó, tô pronto, vamos dormir. E aí o que dá pra fazer? Pra você induzir a paralisia do sono, o que a gente aprende no curso? Que quando você tiver, de madrugada você acorda, no meio da madrugada, vai lá, faz um xixi, não sei o que, desperta um pouquinho, volta. Aí quando você deitar, ele falou assim, ó, faz de propósito os espasmos. Ele finge espasmo. Tô loucaço. Aí você faz assim, ó. De propósito. Porque é como se o corpo entendesse Ué, que tipo, tá pronto pra dormir. Não, tá pronto pra Eu vou dormir. testar isso daí, eu vou testar. Aí o corpo trava, a mente não dorme e aí acontece a paralisia do sono. não vou testar não, então. Que doido, cara. Por quê? Porque desregulou esse processo de propósito. De ter fingido e tal? Só de você fingir, você faz de propósito esse movimento. E eu já testei nos primeiros dias do curso, eu tive sonho lúcido. No segundo dia do curso. Nossa. Mas aí não foi desesperador igual da primeira vez? Não, porque eu entendi Sabia, que era tá. a paralisia do sono, que era um fenômeno natural e não espiritual. Mano, porque a primeira vez que eu tive... Cara, eu só tive uma vez, foi... Jesus! Por dentro aqui, mas não conseguia falar. Jesus! Tô indo. Me salva! Mano, é desesperador porque você não consegue se mexer, sabe? Mas é muito interessante. Isso é uma das formas. Mas se você fizer auto-hipnose, se a auto-hipnose estiver E dá afiada... pra pesquisar sobre isso na internet? Quem Tem. que serve?
Tem, É? mano, tem Massa. livros e obras que chamam de onironautas. Tipo assim, gente que controla os sonhos e tal. Aí depois vai pra uma outra fase, que é outra vibe, que é projeção astral. Como se você descolasse o espírito do corpo e conseguisse viajar no campo, mundo material, através do seu espírito. Mas, nossa, Lá na Argentina, você indicou um livro. Você falou, se tem alguma coisa que você tem que ler, é esse livro aqui. Você pode compartilhar com a galera, hein? Mano, qual livro que eu indiquei? Foi o A Quarta Dimensão. Quarta Dimensão. Isso. Putz, mas Esse aí, é de um pastor, que é o pastor da maior igreja evangélica do mundo. Quarta Dimensão. Mano, é esse mesmo. muito louco. É. Ele resume muita coisa que fala em O Segredo, Napoleão Hill, Lei da Atração. Mas ele fala baseado na Bíblia e nas experiências. Quarta ele Dimensão. teve. Esse aí. E aí, Cara, Fábio? A Quarta cara, Dimensão eu é acho que muito bom. Se deixar aqui, a gente vai longe aqui, hein? cara. Pyong, A gente nem É, começou a abordar é, os temas. eu acho Tem que tanta tem- coisa que eu quero é, perguntar pro Pyong aí que tem- você deixar, meu filho. tem dois pontos, assim, né? Que eu acho que seria muito interessante, né? Eu não sei se daria pra gente fazer aqui agora. Um deles seria a hipnose. Até A no hipnose leva como... capítulo anterior, não sei se você conseguiria fazer Tem algo no todo o Estevam pra processo. gente Eu ia até fazer. perguntar, tem como gravado. hipnotizar alguém que não quer ser hipnotizado? A gente fez um agora... Mesmo que não seja intencional? Não, a pessoa tem que querer. Passar pelo processo formal, a pessoa tem que querer. Mas eu vou te falar uma coisa, a hipnose, ela acontece o tempo inteiro. Então assim, mas dá pra hipnotizar sem que a pessoa hipnotize? Não do jeito que eu faço. Mas, cara, a hipnose, como eu falei ontem na palestra, eu explico que é um fenômeno natural que acontece todo dia com todos os seres humanos. Então, para pra pensar que o tempo inteiro que é implementada uma ideia e ela entra no seu subconsciente, já é considerado hipnose. Seja uma propaganda, seja uma ideia. Então, pensa que É essas algo que ideias, essa semente de ideia que você é aceita. plantada, que entra a nível subconsciente, seja uma crença, alguma coisa, e ela germina, É uma mano, hipnose. já é hipnose. A gente Você fez... consegue manipular as emoções, você consegue manipular ideias, crenças. Então isso é hipnose. É que a hipnose, do jeito que eu faço, elas acham que aquilo é hipnose. Quando você vai pela definição da hipnose, que é acessar o subconsciente e colocar e alterar alguma coisa lá dentro, propaganda faz isso. Pessoas fazem isso. Você pode considerar um processo de auto-hipnose, por exemplo, há 10 anos atrás, um pouquinho mais, vamos colocar aqui, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu te daria com toda certeza a afirmação de que um pobre jamais poderia se tornar rico. Porque era o que eu, de fato, acreditava Isso fielmente. é uma crença sua, Uma crença. que foi uma ideia implementada. Exato. E se acreditava a nível subconsciente, E provavelmente. eu percebi isso, só que eu não consegui mudar. Mas intencionalmente, através de diversas formas, ambiências, cursos, livros, etc., testes, tarará, tarará. De multiformas, durante anos, eu jogo aí 5 anos que eu demorei para, de fato, voltar não sei que um dia eu tinha acreditado, mas passar a acreditar que isso seria possível. Seria um processo, mesmo que inconscientemente. É um processo, mas você conseguiria fazer isso através da. Você conseguiria fazer isso através da hipnose de forma muito mais rápida. Muito mais rápido. Aham. Por quê? Eu não tinha a gente conhecimento acessa a nível da hipnose e tal. subconsciente. Mas tem como você alterar essas percepções, mas dando porrada e demorando o processo, entendeu? Então, de forma foi o meu caso. consciente, de forma consciente você foi alterando e fazendo essa transformação. Mas demora muito mais do que você abordar a nível subconsciente, entendeu? Entendi. A gente fez no episódio anterior aquele da mão, assim, né? Com o Anderson? Fiz com o Anderson. Não teria então nenhum que daria pra gente fazer no Estevam? É que esses exercícios que eu faço no palco, elas são só de exercícios pra ver o nível de concentração da galera. Mas a hipnose em si, ela pode, quando é com uma pessoa ou duas pessoas específicas, do que com uma plateia, ela pode levar de 10 minutos, 15 minutos, pode levar 3 horas. Porque cada ser humano é único. Sim. Então as pessoas que elas não tiveram a experiência, elas não estão tão concentradas, ela pode levar muito tempo. O que você poderia falar, já para indo para a conclusão, assim, no sentido de toda essa temática que a gente trouxe, né, de nível de consciência, alienação, educação, empreendedorismo e tal, né, de ser o protagonista, parar de ser vitimista e tal. O que para a audiência hoje que nos assiste, o que você poderia
passar de uma forma didática, resumida e prática? Cara, assim, porque Isso aqui é um desafio. é um falar desafio, isso. mas a busca básica do ser humano é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Essa é a busca A gente básica. busca ser feliz. Mesmo não sabendo, Tem que ser o propósito de todo mundo. mesmo eu acho. não sabendo o que é, cada um tem uma percepção de felicidade, deturpada ou não. Todo mundo quer ser feliz, Se o cara for um sabe? psicopata, né, igual você falou, É. né? mas quer ser feliz, quer cuidar dos filhos, da família, tudo, realizar objetivos, sonhos. Cara, mas para que isso aconteça, a pessoa ela precisa ser de fato, o que eu falo sempre, é ser protagonista. Então existem programações mentais e mentalidade que é padrão de pessoas de sucesso. Então a pessoa que é a protagonista, é o que eu falei no palco ontem também, que a pessoa foca o tempo inteiro em solução. Ela desenvolve autoconhecimento, habilidades, inteligência emocional. Então ela é resiliente, ela não desiste, porque a maioria das pessoas elas não falham as coisas na vida, elas desistem, tomam 5 porradas e desistem. Só que a pessoa que persistiu para criar a lâmpada falhou 1000 vezes. Que é a questão. Thomas Edison falhou 1000 vezes, mas nessas 1000 falhas ele foi o inventor com mais patentes na história. O cara descobriu muita coisa no jornada, mas ele sabia e tinha convicção e ele não ia parar até conseguir criar a lâmpada. Então, as pessoas de sucesso, elas não desistem Se até conecta. acontecer. Isso se conecta a muitas coisas que a gente falou anteriormente, Então, né, Estevam? ser Sobre- protagonista, focar na solução. Porque o que eu falo para as pessoas? Elas não podem controlar, elas não têm controle sobre fatores externos. A única coisa que a gente poderia e deveria controlar é a nossa mente. É como nossa mente reage às situações, às pessoas. Como a gente... Você só perde a paz, tem ansiedade, raiva, coisas negativas para as coisas, pessoas e situações que você dá poder para elas fazerem isso. Então, se você não dá esse poder, nada tira a sua paz. Então, essas coisas que você pode controlar e desenvolver é o que as pessoas deveriam focar. E compreender sobre essa percepção de mundo que eu tenho. Falo, cara, é que aí tem um negócio de envolver espiritualidade, conhecimento, vida, porque as pessoas elas entenderem de fato o que é a vida, pra quê, por quê, como. Então eu tenho muito claro de onde eu vim, para onde eu vou, o que veio antes, o que vem depois. Isso me traz muita inteligência emocional, muita paz, sabendo que a vida é uma aventura temporária e que vão surgir desafios o tempo inteiro. Então nem nada é tão grande quanto o que é importante para mim. Entende? Então eu não deixo nada tirar a minha paz. Estressa, de vez em quando estressa, mas cara, você não vai ver eu perdendo o controle, por pior que pareça a situação. Por pior que pareça, pode ter alguém morrido, meu filho sofreu acidente, mano, eu falo assim, cara, o que eu não posso fazer? absorver aquela energia. Eu Os não outros falam absorvo. absorver energia. Cara, Tipo, cara, a gente até conversou Porque sobre as isso pessoas também. se desesperam. Tipo, meu filho caiu da cama com 6 meses. Nossa. E às vezes até o desespero pode atrapalhar, né? Atrapalha, porque... Pode não atrapalhar. Atrapalha, não pode, atrapalha, porque você age irracionalmente por emoção, e aí as pessoas que perdem para emoção e agem de forma irracional é o que mais tem problemas, conflitos, explode com pessoas, explode com o chefe, com o relacionamento, com isso, aquilo. Como você lidar com isso? Em vez de uma pessoa que é centrada e focada em solução, de forma racional. Nossa, o que eu posso fazer? Meu filho caiu da cama, te falou, nós nunca vamos deixar. Caiu. Porra, pai de primeira viagem, tava protegido ali, mas rolou e caiu. É com 6 meses. O que a gente pode fazer? Eu paro, ela desesperada, gritando, ai meu Deus, acorda a criança, 6h30 da manhã. Criança, não sei o que. Peguei ele no colo, olhei se tinha alguma ferida, hematoma, sangue, nada, tá bom. Quando eu fiz uma brincadeirinha com ele que eu sempre fazia, ele deu risada. Não respira, tá tudo bem. Vamos pro hospital. Eu levamos pro hospital. Tinha nada. Deu nada, tinha nada. Ou seja, não, cara, entrar em pânico. Mas Só atrapalha. não ajuda. Não ajuda. Não resolve e não ajuda.
Você ficar ansioso por um problema ou por um futuro não ajuda. Se você ficar preso ao passado, pensando no passado, coisa que você não tem controle, não ajuda, não resolve. Então eu fui sempre muito pragmático em relação a isso. Foca na solução, cara. Meu pai morreu. Tá. Vou fazer o quê? Meus avós estão vivos, meu tio tá vivo, meus irmãos estão vivos. A vida continua. Eu vou fazer o quê? Tem até uma frase que fala... Não é que eu sou frio. Tem gente que acha que eu sou frio, psicopata em algumas situações. Não é isso. Não morra com seus mortos, né? Tipo... Cara, aí você vai fazer o quê? Não é porque eu não tô chorando que não tá doendo, né? Mas você vai parar a tua vida. Você tem irmão pra cuidar. Tem avós pra cuidar, pra honrar, trabalhar junto. Mano, a vida continua. A tua vida é tua vida e beleza. Aí esse é o ponto. Tem que ter um certo nível de maturidade espiritual pra chegar nesse nível. Eu tô falando assim, que se você tem fé absoluta, tipo, do que tá desenhado, do que vem pra você, que Deus tá no controle de todas as coisas, e que acontecem coisas que são pra acontecer e já estão planejados, você desliga a chave de tudo. Seria a paz que excede todo entendimento? É isso, cara. Às vezes, tem um leve... Esse é o ponto. As pessoas, nas situações que eu passo, que eu já passei, as pessoas teriam um descontrole desse nível. Quando a gente tem essa paz, a espiritualidade desenvolvida e essa conexão com Deus, tipo assim, do nível aqui, eu talvez me estresse porque assim, me estressa um pouco de vez em quando. Eu falo, caramba, velho, não precisava estar passando por isso. Mas eu vou fazer o quê? Entende? Seja em relação a pessoas, situações, qualquer coisa. Então é basicamente isso, é pragmático. Parece ser frio, um pouco psicopata, mas é que não ajuda. Não resolve. O desespero não resolve, a briga não resolve, o conflito não resolve. Tem que focar na solução sempre. Num conflito de relacionamento, ou com seus filhos, ou com sócio, ou nos negócios, ou qualquer coisa, focar na solução. Não me traz problemas, se não traz traz soluções pelo menos. Entende? Show! Show de Fábio, bola. se deixar, a Pyong gente vai Lee. embora. Só pra finalizar, a gente fez um presente personalizado pra você. Olha que massa. Até não sei se você consegue... tá a fim de fazer uma É mágica baralho? aí pra nós. É baralho. Acho que é com seu baralho, nome. acho que é. Gente. Não, a caixinha tá com seu nome, né? A gente ficou... Gente, que legal, cara. Eu comprei 5, até se você quiser presenciar depois alguém aí. Nossa, meu. Obrigado. Caramba, doideira. Vou fazer. Dá pra focar a Nossa. câmera aí? Eu faço de uma forma Faz que vai ser tranquilo. O pessoal vai... Legal, tá customizado ali, ó. Tá, com o nome Vinho. dele. A caixinha tá... Vamos lá. Opa. É do bom, esse é do bom. É do bom. Deixa eu ver se tá... Ó, agora tá bem embaralhado. Ah, tá bem embaralhado. Seguinte. Quase quebrei. Puxa uma carta aí qualquer. Isso. Vou usar pra cá? Isso. Não me mostra. Segura. Tá. Deixa eu só juntar. E aí você mostra pra câmera e pro... Mostra pra câmera ali, Estevam, nessa aqui. E pra ele. Ah, não. Posso Ele pegar? mostra nessa ou Pode. naquela? Qual Pode que é melhor de mostrar mostrar? agora. Nessa aqui? Tá. Mostra na câmera ali. Já mostrou? Focou? Ele tá vendo se foca. Aí, acho que focou, agora foi. Já mostrou? Foi, mostrou. Gente, novinho mesmo, hein? Até os cortes aí, beleza. Tá mostrando igual a câmera. É nessa que tá de frente pra Ah, você. é diferente. Ah, boa. Beleza. Fez o seguinte. Peraí que eu nem lembrava qual era. Você decorou? Decorei. Tá bom. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais ou menos no meio. Tá bom? Tá, Mais ou menos. Se tá no meio, ela não pode estar em cima, certo? certo. Se tá no meio, ela não pode estar embaixo. Vocês lembram da carta? Sim, não apareceu. Tá bom. Ótimo. Por quê? Porque eu não fiz nada ainda. Quer falar que mágico faz tudo muito rápido? Eu vou embaralhar um pouquinho, ó. Esse baralho é novo, vocês acabaram de me dar, né? É. Sim. Seguinte. Pega a primeira carta e coloca aqui, sem virar. Pega a segunda, coloca aqui. Bota uma em cima da outra. Ah, tá, em cima do outro. Pega a terceira, coloca. Vai colocando. Para quando você quiser, só não demora muito. Ai, Parou?
Por quê? Você quis? Passou... Eu quis. Falou, bom, demorar muito, eu peguei logo essa. Você lembra da sua carta? Sim. Vira. Mostra pra câmera lá. Meus amigos, Ai, quem sabe cara. faz ao vivo, né? Você podia ter parado uma antes, uma depois. Parou exatamente na carta. Antes, cara. Essa mágica não fui eu que fiz, foi ele. Cara, que Eu não fiz doideira. nada. Mas isso é, Foi você que passou. é uma parada... Aí, ó. Fantástico, Com vocês. fantástico. É isso No aí, pessoal. explication. É isso aí. Não existe. Cara, como eu queria? Eu podia parar uma antes. Bicho. E o baralho é realmente novo, nunca foi nem aberto, né? A gente fez pra você mesmo. Obrigado, Pyong. gente. Obrigado. Com todo carinho aí. Gratidão, Pyong, Que isso, realmente. gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu lhe conheci aí como praticamente todo mundo lhe conhecia, né, das mídias, etc. Tive a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente lá na Argentina. Confesso que fiquei muito feliz positivamente de lhe conhecer. Pô, legal, É obrigado. um cara Fico realmente feliz. muito, como posso dizer assim, como você fala, muito presente. Quando você tá com a gente, você tá com a Nossa, gente cara. mesmo, você tá ligado? Tá aí Isso uma coisa que eu posso falar que eu sou, bicho. Isso é Os muito cara- legal, isso Quem é tava muito na top. Argentina sabe Você que... tava com a gente Bariloche. mesmo. Mano. Meu filho ficou sossegado com ele. Mano, eu sou... Eu vivo assim. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns. Eu sou presente e é isso, eu recomendo que todo mundo seja, porque as pessoas vivem muito pensamento futuro, presente, passado, né? Tem que estar presente. Se eu tô aqui em Maringá, não tem o que eu posso fazer em São Paulo, porra. Eu tô aqui, eu tô no evento, eu vim pra palestrar, eu vim pra gravar o podcast, eu tenho que entregar meu máximo aqui. Então ontem foi pra festa, tem que curtir Fazer o máximo. Fazer o quê, entendeu? É, Cuidar o das Pyong- responsabilidades, mas também curtir a vida, ser presente e trocar energia onde você tá. Então, eu literalmente vivo assim. O que vocês viram na Argentina é o que eu sou. Parabéns, parabéns. Sou idiota. As Porque não foi palavras uma hora, não foi 2 horas. A gente ficou lá Mano, vários dias, entendeu? sim, Vários dias. dias. E foi igual você. As palavras do Estevão, na verdade, são o que eu quero falar pra você, né? Você só demonstrou que você é uma pessoa muito especial, né? Obrigado. Uma pessoa que tá transformando o mundo aí com suas palestras, com seus negócios. E agora, falando sobre criação, né? Que a gente estava falando sobre ser pai, né? Ele vai falar mais, a gente vai forçar esse trem. Eu Vai acho dar que um você deve jeito. também seguir mais. Não, vamos conversar Mas bastante no futuro, sobre isso. é lógico que quando se fala de business, isso tem que fazer sentido, né? Para depois, para valer a pena mesmo, Não, mas né? eu vou pensar em alguma coisa pra direcionar os pais, porque, nossa, Uhum. muita gente precisa, muita gente pede, né? Eu tô aqui pra fazer o projeto, o piloto. Vamos fazer. Opa! Boa. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final do 9º episódio, Nono episódio. do MachaCast X-Business by Grupo CVR. Um beijo. Beijo pra vocês. Valeu. Valeu, até o próximo episódio. Tamo junto, galera.